Neste vídeo, o pastor Júlio e o mestre Jonan estão debatendo diversos temas, questões pessoais, como relacionamento e experiências espirituais. O mestre Jonan faz perguntas pessoais ao pastor Júlio sobre o relacionamento com sua esposa, mencionando a possibilidade de influências espirituais negativas. O pastor Júlio expressa seu compromisso com sua fé e seu entendimento de que, segundo suas crenças, não pode casar-se novamente após o divórcio. Assista até o final e deixe sua opinião nos comentários. Quer saber mais sobre este e outros assuntos do meio evangélico? O canal Cristão Ativo traz tudo sobre os principais assuntos. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Fez live, mano. E toda hora que o Jonas vai falar. Então, mano, é o último ativo. Qualquer coisa que vocês quiserem, né, fazer outro debate, outra conversa, que é legal. Debate ao vivo. Hã? Debate ao vivo aqui na Globo. Rafa, me ajude por almas, pastor. Rafa, fica firme com Jesus para tudo certo. Tá bom? Uma guerra, meus irmãos. Uma guerra. Mandei já o link para vocês, Jonas. Já tá aí. Vou deixar ele falar. Tá me ouvindo aí, meus irmãos? Estão me ouvindo? Tá uma guerra travada. Tá uma batalha, porque aqui cai toda hora. Aqui choveu, já era. Acabou, né? Aqui choveu. Tá meio complicado. Choveu aqui, cai na noite. Choveu, caiu. Mas Deus vai abençoar que dessa vez não vai cair mais. Então não, perto da internet nada. Minha internet é boa aqui. É que na verdade quando chove aí, ó, cai energia. Rural, né? É uma zona rural. Mas é isso, meus irmãos. Tá até uma noite legal, agradável. Olha quem chegou aí. O homem chegou aí. O homem chegou. Veio sem boné. Agora vai vir, acho que ele vai vir com bastão. Ele vai vir com bastão. Ô, Jonas! Oi, cara. voltou, Você pastor. prazer com você, viu? Meu Tudo nome bom, é amigo? Tudo de bom, viu? Tudo Tudo Opa, de bom. bom. Abração. Ô, cara, mas deixa eu fazer uma pergunta pra você, posso? Pode, sim, claro. Você veio da guerra corrida, né, do lado de Israel, né? Que você tá falando. Eu tô aqui, né? É brincadeira, né, Jonas? Brincadeira. Vamos falar, ó, aqui se cair, amigo, ó, já nem continuo mais, porque aqui quando chover, aqui já, né, aqui nós passamos só. Então pode Pastor, continuar. deixa eu te fazer. Tava na hora das minhas perguntas. Eu tenho 3 Certo. perguntas pra te fazer e eu queria que você me respondesse com o coração. Deu pra ver que você é um homem de coração. O homem de coração é nervoso demais e bonzinho demais também. Você é um homem bonzinho e nervoso demais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que sua esposa carrega uma mágoa de você? Do Veja senhor, bem, perdão. veja bem, é claro que isso daí não é evidência, né? Sua, porque todo mundo que separa tem as certas mágoas. Então, não acredito que você tá Nem falando todo de mundo, né, coisa pastor? assim. Tem casal que termina de bem. Mas eu sim, digo mas eu uma tô coisa- então tá bom, não é evidência. Então vamos lá, é uma pergunta. Por que sua esposa carrega mágoa do senhor? Olha, tem coisas que eu não posso responder porque somente eu tenho que som dos corações e penetra e balança a alma e também o espírito, que é Deus. Eu não sei porquê. Se ela tem, eu não sei porquê. Só tem Deus que som dos corações. Eu não sei se ela tiver também. Eu pedi pra ela perdão, mas eu não carrego nessa fase do relacionamento. Também não sei como ela sente. Se ela sente, eu não sei. Por quê? O que acontece? Eu acabei de abrir uma mãozinha de carta aqui pro senhor pra me te conhecer melhor, né? De carta. Não, tudo bem, fica à vontade, vai lá. Aí, o que caiu na carta? Olha só. Caiu que ela é uma pessoa que ela gosta do senhor sim, ela tem sentimento pelo senhor sim ainda, só que ela não acredita em determinadas mudanças. E principalmente caiu aqui a carta, principalmente da briga, então vocês provavelmente tiveram umas brigas meio ruins, e principalmente a carta da depressão. Então provavelmente ela estava um pouco depressiva, um pouco triste, um pouco mal com tal situações. Sei lá, pastor, acho que você deveria continuar lutando pela sua família e mostrar para ela que você é um cara que você consegue ser quem ela quer, sabe? Sim. Eu respeito aí sua indagação. Mas, na verdade, como eu falei para você, o meu ponto não é esse. Eu acho que no momento agora, gente,
eu tenho pouco tempo. A Bíblia menciona que trabalhar de dia, quando chega a noite, ninguém pode trabalhar. Eu preciso concluir o meu chamado. Eu não posso olhar mais para relacionamentos. Eu sou um cara que eu já perdi a minha própria vida. Eu não tenho mais sentido de viver. Pastor, posso te falar um negócio? Não. Vou te falar um negócio? Ó, só dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada rápido, ó, mostrar rápido, ó, quem tá aqui do meu lado, ó. A esposa tá sempre do nosso lado, varão. Sim. Manda um abraço pra ela. Boa noite pra nós. Então sua esposa pode ficar do seu lado aí também, sabe? Eu acho que vocês dois deveriam tentar lutar pra voltar. Mas sabe o que eu vi aqui também? A carta de um homem do passado, entendeu? Ele já está no mundo espiritual, sabe? E então é um obsessor e ele procura atrasar sua vida e muitas coisas pega porque você deve algumas coisas no mundo espiritual, sabe, pastor? Olha, então, não tô falando de Exu te atrapalhando, não tô te falando nada disso, não. Pode falar aí a sua crença, aí pode ficar livre. Sim. O que caiu no jogo é que existe uma espiritualidade que ela carrega certo tipo de raiva do Senhor. É um quiumba, né? Provavelmente, esse espírito que já está no mundo dos mortos, ele tem uma certa ódio do Senhor por algum motivo, sabe? Que é uma coisa que já atrapalha. Você tem um problema, pastor, tem hora que você tá bem, mas tem hora que você tá meio alterado, meio nervoso, meio desequilibrado. Mas você é um homem bom, de coração bom. Depois você se arrepende, até chora. Você falou coisa pra sua esposa que você magoou ela, mas depois você também soube pedir o perdão. Você soube chorar. Você é um homem também de coração duro, mas de coração mole também. Por que você não tenta voltar pra esposa? Ô, Jonathan, eu não quero, primeiramente, eu não quero nem... Esse assunto até te respeito na opinião, mas é que eu já disse, eu sou servo de Cristo. Eu não tenho... o que aconteceu entre eu e ela é uma coisa pra mim que... É assim, ela decidiu a vida dela. Amém, eu tenho que respeitar. Só que eu não posso ter outro relacionamento, eu não posso casar de novo, nem ter adultério, existe esse casamento. O homem que casa de segunda vez, ele tem adultério. Você tá entendendo? Eu não posso casar de novo. A Bíblia diz que até que pode se separe. Romanos capítulo 7 diz, a palavra de Deus diz, ainda estando viva a mulher, ou o marido, a mulher tem adultério. A mulher não pode casar de novo, o homem também não pode. É o carregador? Então, adultério, tem muitos pastores em adultério, tem muita gente em adultério que se casa de segunda vez. Quem casa de segunda tem adultério e vai pro inferno. Vocês estão quanto tempo terminado, pastor? Eu não posso. Somente, eu só não posso voltar a pensar em adultério, não posso pensar em voltar. Não, sei. É por isso que eu tô falando que o senhor voltar para ela, entendeu? Em nenhum momento eu mandei o senhor seguir em frente, não. Quanto tempo o senhor tá separado dela? Não, isso daí já faz 3 anos e meio aí, 3 anos e meio. Mas não tá me interferindo em nada, Jonathan. Eu só tô vivendo a vida com Cristo, gente, batalhando contra o mal, né? Por isso que eu não tem jeito, pastor. Deus te fez homem. Você sente o calor de um homem e a saudade de um carinho de uma mulher. Eu quero que você vai indagar agora que eu quero responder em cima da sua. Pode continuar. Então, eu primeiro queria te conhecer mais um pouco, entendeu? Não tem como a gente entrar no debate antes, pra mim, antes de eu te conhecer, sabe? Por quê, pastor? Um pouco que eu te avaliei, eu vi que você é um homem coração. Qual é a qualidade e o defeito do homem coração? O homem coração é aquele que ele é bom demais, mas às vezes ele pode ficar nervoso demais em algumas horas, mas depois se arrepender e volta a ser bom. Porque o coração sempre vai tomar frente. Não é a minha índole, não. Eu, na verdade, assim, eu sou bravo pela injustiça. Eu acho que eu sou um cara que eu fiquei nervoso, e ainda sou nervoso, com falta de justiça. De ver um mendigo ali, sabe, nego pagando R$13 para dar banho no culto, e não consegue catar e levar um senhor para dar um banho dentro de casa. Então eu acredito que eu estou vivendo, a minha injustiça, a injustiça que ocorre hoje é contra o pequeno, o órfão e a viúva. O cara que não tem o que comer, os pastores se enriqueceram com o dinheiro de igreja, enquanto muitos estão precisando ali, passando necessidade. A minha preocupação é com o povo da favela, da periferia. Isso eu fico nervoso. Meu irmão me conhece. Essas pautas eu fico muito nervoso. Pega aqui, Então, hoje a minha ideologia é o quê? É fazer com que as pessoas façam juízo e justiça. Porque a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 32, 34, 18, 19, diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva a maldade do pai, nem o pai leva a maldade do filho. Mas tu se converter, se fizer justiça e juízo, certamente viverá e não morrerá. E na justiça que praticou, viverá. Então, a questão é essa. O que eu preciso fazer é lutar pelo meu povo sofredor. O presidiário, que muitos falam, tem que pagar, lógico, tem que pagar, mas não de forma inadequada, como o sistema oprime. Então eu sou um pastor que veio para fazer diferença, que veio mostrar para esses bandidos de altar
pilantras que usam o dinheiro de dízimo e oferta para enriquecer com carrão de luxo, enganando o povo de Deus. Então eu sou um guerrilheiro na frente da batalha e não tenho medo da morte, certo? Eu não me intimida, não, porque quem me consagrou a esse espírito foi o Todo-Poderoso Jeová, que me colocou na frente da guarda. Então eu preciso agora entender, fazer com que todos os remanescentes, quem são remanescentes, João? Remanescente era como Josué. Josué foi um remanescente de Moisés. Moisés, quando ele ficou no monte, a Bíblia diz que chamou Josué. Josué foi lá, ele e Caleb, e levou valentia ao povo de Deus. Então, por isso que eu não olho mais esposa, eu não olho. Amanhã eu estou visitando meus filhos, né? Estou com eles sempre. Então eles me amam muito, são um homem, um forte pai. Mas o que eu preciso, João, agora, nesse exato momento, dessa raiva que eu tenho, é ver o povo injustiçado, sabe? Vendo as pessoas sendo levadas, crianças com as suas bonequinhas, sabe? Que não tem nem roupinha mais, levando para enxurrada, enquanto político, safado, igreja sem vergonha, e pessoas que têm dinheiro e não dividem. O pobre está sofrendo, a periferia está sofrendo. Essa é a minha ideologia, entendeu? Mostrar porque a igreja só critica os travestis. Por que não pega um travesti e não dá um amparo para ele? Fica homossexual, mas o homossexual também é gente, também é vida, também é uma alma. Você está entendendo mais ou menos? É isso que eu quero agregar. O preto é uma alma, o negro da favela é uma alma, tem que ser respeitado. Então, esse proceder que eu tenho, Janda, é levar essas pessoas à unificação em Cristo, entender que a justiça de Deus, ela paira ainda sobre os escolhidos. E eu não vou me engolir por dinheiro, por fama, por visualizações, igual você viu, pouca visualização. Eu não estou nem com visualização, não. Eu só posto aquilo porque tem fiéis que ajudam essa obra. E se não quiser ver também, demorou. Não estou aqui preso a homem nenhum, entende? Eu só quero que Deus coloque agora a sua mão na minha vida, que continua colocando, e me iluminar diante das trevas e mostrar para que todos se arrependam, porque Jesus está voltando. Esse é o fato. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Escolhe um número, 1, 2 ou 3. Não, aí eu tô jogando. Não, só um número? Não, eu não participo dessas coisas, não. Que dia que você nasceu? Sua primeira data? Eu 16, eu posso falar, 16 de fevereiro. 16 de fevereiro? Então é o número 2, fevereiro. Eu não jogo essas coisas, não toco esses. Meu Deus é o meu primogênito. Você respeita aí? Vou falar muito da vida aqui, ó. Olha que a primeira carta que aconteceu pra você. Essa carta que é boa. Sabe qual que é o significado dessa carta? Olha o céu lá. Olha aqui. Eu tô falando pra você que o céu. Não, mano, aqui é onde deu, rapaz. Olha lá o céu. Viu? A primeira carta, vamos ver. Caiu o céu. Olha que bem. Vamos ver. É Deus na minha vida, João. É Deus na minha vida. Gente boa. Aqui, ó. As 3 cartas que caiu, primeiro foi essas aqui, ó. O céu, o anjo negro e o coração partido. Ixi, só carta. O anjo negro já caiu primeiro. Ô, pastor, deixa eu te falar um negócio. Você já teve alguma pessoa do seu lado que morreu? Ou o senhor, quando estava na vida mundana, acabou, tipo assim, matando alguém? Algo assim já aconteceu na sua vida? Não, matar nunca matei, não. Nossa vida, né? Nós vivemos no antigamente. Em 92. Nunca cometeu homicídio. Não, mas já participamos indiretamente, por quê? Porque na favela você tá ali no grupo de pessoas, o cara vai matar um, você tá no meio ali. Indiretamente você tá ali. Concorda? Não que a gente é um autor, nada a ver. Essas pessoas já faz tempo também. Mas já morreu muita gente, vixe. Não, sim, às vezes você tá ali numa troca de tiro, você não sabe se você que matou. É o tiro que pegou lá que pegou. Mas o que acontece? Nunca trocou tiro, não. A gente fez muito que assalto no passado, drogas, traficamos e tal. Eu mesmo tirei um monte de cadeia no passado. Hoje eu sou outro homem novo, que Deus renovou a gente. Então, que bom. Renova é o Espírito Santo de Deus. Então, que bom. Só no Deus, só Deus Todo-Poderoso. Que veio dos perdidos, né? Que Jesus veio. Vocês são da onde, pastor? Nós somos natural de Campinas, 019. Sofrimento. Campinas de São Paulo? Isso, interior paulista. Ah, tá. Por quê, pastor? Essa carta aqui, o anjo negro... Você não é de São Paulo, não, né? Sou do interior do Rio. Volta Redonda. Conheço Volta Redonda. Esse anjo negro aqui simboliza o quê? A carta de um morto, de uma pessoa que foi morto, sabe? Que está próximo ao Senhor. E ele cai atrapalhando o seu lado celestial e cai atrapalhando o seu lado também amoroso. Entendeu? E eu tô falando pra você, pastor, sabe o que eu vou te dar um conselho? Tudo que eu tô falando aqui, ó, pode jogar fora. Mas alguma coisa vai bater no coração. Pô, deixa eu falar uma coisa. Tá jogando. Deixa eu perguntar alguma coisa aí. Tem mais, hein? Deixa eu perguntar uma coisa. Como que você é uma pessoa que morre
ela não volta mais, João. João, a Bíblia diz, está ordenado o homem morrer uma só vez. Viu depois disso o juiz. Como que tem essa carta vai te falar que é uma pessoa que morreu está do meu lado? Aonde que o diabo está? Satanás, o diabo adversário, está amarrado, acorrentado. Ele não está solto. E quem está solto? Os Jesus, os que você e estão soltos. Então, por que eles estão soltos e o resto está tudo preso? A Bíblia menciona isso, que essa prisão ela aconteceu no mundo espiritual, né? Deus amarrou Satanás. E aí daí a Bíblia diz em Apocalipse que ele vai ser solto, né? Uma vez que isso, marro texto. Oi? Mas vamos lá, pastor. Pode perguntar. Uma outra coisa que caiu na sua vida, ó. Você é um homem que está buscando o equilíbrio, tá? Essa daqui é a carta do equilíbrio, o que te leva ao céu. Paulo, os inscritos que estão aí, respeita primeiro a pessoa do irmão, certo? Que não ensinei isso pra vocês. Não respeitar o quadrado de cada um, né, Bruno? Certo, mano? É o que nós aprendemos. A nossa luta aqui não é contra a carne, é contra o sangue. Então, deixa o irmão desenvolver o trabalho dele, vamos ver onde ele chegar. Queira eu concordar ou não, isso não interessa. Vamos respeitar o irmão com toda certeza aí, porque não foi isso que eu ensinei pra vocês. Pode continuar. Aqui, gente. Então, pastor, esse daqui é a carta do equilíbrio, sabe? Então você é o homem que está buscando sim o equilíbrio. Essa é uma carta positiva, que o Senhor está pegando dos seus lados infernais, aquilo que te liga ao inferno, você está colocando em positivo na sua vida. Lutando para suas atitudes ser melhor, para você ser uma pessoa melhor, para os seus caminhos também ser melhor. E você se apega muito, o que te deixa muito feliz também, você conseguir ajudar pessoas, né? Logo aqui caiu a carta, o que te deixou preso muito na encruzilhada foi as linhas que já esteve perto do Senhor. Eu não quero falar que linhas são essas, para não ofender o Senhor, mas provavelmente pode ser mulher perto do Senhor que tinha vontade no Senhor, não estou falando que o Senhor fez nada não, sabe? Mas aqui é a carta sexual, sabe? A carta sexual. Então, essas linhas atrapalhou muito a sua vida também, porque logo atrás aqui cai a carta da energia do parado no ex-casamento do senhor, aonde que foi esfriando as coisas, os problemas só chegando, a briga só chegando, aonde se tornou seu lar um lar ruim para ambos, não tava só ruim para ela. Que figurinha essa daí, Jorge? Que loucura essa aí, cara. Isso aqui é a carta. Uma casa, hein? É a casa amaldiçoada, quando a casa começa a ficar pesado o lar. Mas... Sou aquele jogo. Vamos lá, pode continuar. Então, essa energia da casa, que cai uma casa pesada, uma carta tudo mais, isso daí tá tudo sendo colocado para você por causa de kármico de vida. Então, o que acontece, pastor? Eu sei que na sua religião, e eu respeito isso, acredita-se que vai para a igreja e tá livre de todos os seus pecados. Na minha religião, a gente acredita que tudo que se faz, aqui se paga. Sabe? Não paga só do outro lado. Então não basta só pedir perdão, você vai passar por coisas, testes, provações e até mesmo coisas ruins que a gente plantou, vai estar colhendo. Então essas são as cartas que está mostrando que é coisas que o Senhor plantou lá atrás, sabe? Coisas que o Senhor plantou lá atrás. Por exemplo, outra carta que caiu aqui agora, ó. O sol brilha para a roda da fortuna na sua vida. Então o senhor é um homem que nasceu para andar ao lado do dinheiro. Porém, caiu a carta do lixão logo atrás. Então o que acontece? Provavelmente esses kármicos também tá impedindo de sua vida prosperar e o seu dinheiro render da forma que deveria acontecer. Sabe? Sim, entendi. Acabou, João? Tem mais aqui, mas o resto eu acho que não é bom ler, não. Tá bom. Jonathan, deixa eu falar agora da minha parte. Jonathan, primeiro, igual eu falei pra você, né? Legal, respeito muito, né? Assim, a questão do que você tá falando aí, de dinheiro, né? Primeiro, eu sou um cara que eu não tenho nem salário da igreja, né? Sou um pastor que não tem salário. Eu perdi muitas coisas materiais, mas eu não mudei minha postura, porque não se vende. Um homem de Deus não se vende por nada. Quando você tem uma ideologia, quando você crê em algo, porque a Bíblia diz assim, você crê que é em Deus? Faz os meus demônios também creem. E os demônios perderam também, mas eles mudaram a ideologia. Eles tinham, Lúcifer, ele tinha tudo no céu. Ele tinha glória, ele tinha honra, ele tinha tudo. Mas ele perdeu, ele mudou a sua ideologia.
que ele fez? Atacar quem? Os que pareciam com Deus. Eu não perco a minha ideologia, que foi os homens, semelhança mais de Deus. Eu não perco a minha ideologia, nem por dinheiro, não quero ter riqueza, não quero ter sucesso, não quero, minha ideia não é ter mulher, a minha ideia, igual eu falei com você, pode ter acontecido tudo isso, que você falou? Pode, porque nós sabemos que a Bíblia menciona que Paulo, o apóstolo Paulo, estava passando, uma mulher disse, aí está um grande homem de Deus. E aquele espírito identificou a verdade, que Paulo era um homem de Deus. Mas aí ele caiu endemoniado, ele caiu no chão endemoniado, né? A Bíblia diz também que tinha aquela mulher também que tinha um pouquinho de farinha, de azeite, e ali Eliseu passou e disse, aí vai um homem de Deus. Então, o inimigo também copia aquilo que é de Deus. Ele também tem o poder de desvendar muitas coisas, porque ele nos conhece, ele não dormita, ele anda nas regiões celestiais, assim como também os anjos. Né? Por exemplo, por favor, vou contar uma história que aconteceu aqui com ele. Esse meu irmão aqui, ele veio para conhecer Jesus. O que você viu no primeiro dia ali na plantação ali? Chuva preta. Ele veio, né? Grande, tamanho, quantos metros tinha? Ele é maior que aquele quadro, tamanho de coqueiro, cara. Grande. Grande. Cada coqueiro ele dava, mano. Aí o que aconteceu? Olha só o que aconteceu. Ele mudava de posição, né? Não foi isso? Ele mudava rápido de posição. O que aconteceu, né? Quando eu ia atrás dele, ele sumia, ele corria. Ele falava pro meu irmão, foi lá pra cima pro mar. Aí meu irmão foi atrás dele lá em cima, ele tava com a... Ele foi com uma pessoa. E essa pessoa, ele entrou na pessoa. Entrou na pessoa e veio aqui e falou que queria me matar, que eu ia morrer no domingo. Ele incorporou na pessoa. Queria levar minha alma, entendeu? Aí, nesse dia aí, eu queria ir embora, cara. Olha pra você ver como Deus revela as coisas. Eu queria ir embora. E aí, aonde que eu não fui, mas em cima dessa revelação. Entendeu, Jonas? Mas eu vi o demônio, eu vi sim. Eu vi. Aí, então, porque o inimigo pediu a alma dele. A Bíblia diz... Mas, pastor, me fala mais um pouquinho o que aconteceu, pra mim te conhecer mais, sabe? Ô, Jonas, mas e aí acontece, minha alma ia pra onde? Não ia pro céu. Eu tava nas trevas, minha alma ia pro inferno, cara. Tinha 2 correntes já, o diabo preparado pra me arrebatar, ó. Bater todo dia e noite. Inferno eternal, sem água, sem nada, ia queimando fogo. Mas graças a Deus, Deus me libertou. Que bom que essa religião te ajudou, amigo. Que bom, fico feliz por isso. Eu sei que se eu morrer hoje, eu tenho certeza que eu vou pro céu, cara. Porque eu tô em oração, tô em jejum, e eu vou pra glória, cara. Porque quem morrer no pecado, vai pro inferno sem massagem. Ô, Janda, você conheceu o Pedrinho Matador? Eu vou falar dele? Conheci. Quem batizou o Pedrinho foi eu. Ele ficou comigo aqui 1 ano nessa clínica aqui. Participamos de podcast, eu fiquei 16 anos, 16 países. Batizei em 16 países, eu saí sozinho. Fui pra Itália, pra França, viajei bastante. Conheço alguns jogadores do Manchester United ali, na Inglaterra. E eles me convidaram nessa época. E o Pedrinho ficou aqui. Quando eu saí de viajar para as missões, o Pedrinho Matador ele foi dado a mim. Como ele foi dado a mim? Eu tinha uma igreja em Minas Gerais. Pastor, mas me responde um pouquinho sobre aquelas perguntas, senão eu falei, você desconversou. Só pra gente conhecer um pouquinho, só pra gente ir pra próxima. Poxa, eu só queria somente argumentar algo. Vamos aqui somente encerrar e vamos em pensão nessa janela. Então, ele morreu. Se ele arrependeu dos seus pecados, foi batizado, foi salvo. Se não, infelizmente, quem crê não está condenado. Mas, vamos agora voltar aqui. Então, assim, eu não viso dinheiro, não viso o sentimento aflorado, não existe mais. Agora, meu sentimento é só por Cristo. Eu quero hoje, a minha expectativa, qual que é reformar a igreja de Cristo em ordem. Eu sinto que logo Deus vai me levar. Eu sinto de verdade, já falei isso no YouTube. Eu não vou demorar muito tempo na Terra. Por quê? Porque nós, Jonas, que tem essa missão, essa ideologia, a gente sofre. A Bíblia diz que todos os discípulos morreram por Evangelho de Cristo. Eu só quero passar na Terra e deixar um argumento de que a justiça tem que ser feita entre os homens e que Cristo é o único caminho. É isso. E aí, Pastor, você falou, tem coisas que têm sentido sim, você não mentiu, não. Tem sim. Vamos falar que não, nós somos abstratos. Claro que tem. Todas as cartas falaram aí. Mas a questão é, se eu creio em Maria, se eu creio que ela é poderosa, ela pode curar a minha dor de cabeça. É a crença. E a Bíblia diz que só tem que crer somente em Cristo Jesus. Então, assim, hoje, como aqui só para ressaltar, eu não quero fugir, eu quero que você pergunte a próxima pergunta, mas eu quero deixar uma coisa aqui que eu não posso esquecer. Eu estou fazendo a oração das 8, das 13, às 5 horas, das 8
Às 3h07. Eu orei, olha o que aconteceu aqui. Aqui, isso aqui, ó, é pozinho de ouro, ó. Pó de ouro na parede. Faz umas 15 horas pra ver. Pó de ouro que cai nas paredes. Não vai dar pra ver, mas eu te mando depois. Aqui, ó, acabou de chegar um testemunho. Esse rapaz falando, né? Cadê a sua mão? Ó, na mão da criança, ouro, cai ouro na mão das pessoas, né? Quando a gente ora daqui, ó. É pastor José, né? Isso aqui são testemunhos marcantes. Aqui a parede toda estava cheia de ouro. Eu acho que ainda dá pra ver porque é 2 celulares. Mas seu pastor José, aqui ó, parede brilhando aqui ó. Olha, dá pra ver ela brilhando. Ó, olha, olha lá, brilhando. O que é isso, Jonas? Só para voltar aqui a sua pergunta. Isso é o poder de Deus. Hoje, a oração de hoje, pessoas foram curadas, colunas, pessoas que estavam com a perna menor que a outra, voltou a perna. Então, o poder de Deus ainda habita na terra. Mas o Espírito Santo, ele quer que os homens se entreguem mais. Ele quer que os homens se determinem mais e deixem a sua própria vida para ganhar uma no céu. Entendi. Será que eu quero deixar a sua terceira pauta aí, que você guardou aí com todo carinho? Dizer para você, João, que eu não vou jamais desrespeitar você. Foi no começo, mas tudo é o propósito de Deus. Deus quis essa Você é muito nervoso, pastor. Não, o jeitão mesmo. Você é muito coração. O meu jeito é assim, ó, nervoso. Se eu fosse nervoso, você já me apaixonou por mim. Imagina se eu fosse mais calmo. Você apaixonou por mim, ó. Pastor, mas sabe qual que é o bom? A sua esposa já tá com uma carta familiar lá no caminho dela, sabe? Eu vi uma pessoa próxima à sua esposa. Mas cai o destino dela próximo a ti ainda, sabe? Ela lembra de momentos bons, sabe? Mas eu acho que o mundo espiritual ainda tá ainda te preparando pro que tem que acontecer. Ela vai casar? Rapaz! Não, eu não posso falar que ela vai casar, não. Porque, igual eu falei, o mundo espiritual tá preparando ela pro Senhor, entendeu? Olha, se ela vai casar... se ela vai casar, que ela faça a escolha dela lá. Jonathan, mas eu queria te conhecer um pouco melhor também. A questão é, você sempre... Eu vi um vídeo seu que você parece que abriu o túmulo. Sim. Todo respeito aí das pessoas que se partiram, com toda condolência, parece que seus pais, é isso? Parece que seu pai também era um pai de céu. Todo mundo. Todo mundo. Já vi dessa ideologia. Mas me diga uma coisa. O que faz você não colocar Jesus sobre toda a circunstância e sobre toda a adoração? Essa é a pergunta. Porque eu coloco Deus sobre tudo, entendeu? Deus vem em primeiro lugar. Qual é o seu Deus? Deus é o Criador, o grande arquiteto do universo. Deus é só um, pastor. Pastor, sabe como que é a minha visão? Deixa eu te falar. A minha visão perante o mundo, que Deus é só um. Então, por exemplo, se nós for colocar por países, cada país acredita num tipo de Deus. Mas para mim, são só nomenclaturas diferentes um de outro. Para mim, Deus, aquele que criou, é só um. Sabe? E o que ele quer de nós? Que a gente ama a ti mesmo e também ama o próximo. E a partir do momento que a nossa atitude estiver boa, a gente vai até ele. Entendeu? Sim. Então, Deus que eu acredito, quando você fala em Deus, quando você fala em Jesus Cristo, Jesus Cristo para mim foi um dos maiores médiuns que pisou na Terra, sabe? Eu não tenho visão ruim. Eu não tenho visão ruim com espiritualidades que Deus, com Jesus, não, muito pelo contrário. Sabe? Para mim o Criador é só um. Por exemplo, pastor, o senhor, no primeiro contato que eu tive com o senhor estava totalmente com raiva. Eu cheguei amigo do senhor, brincando com o senhor, como que você já acalmou, ficou bonzinho? Não foi isso não, sabe o que aconteceu? Sabe que eu tava com raiva? Primeiro que sabe por que eu não fiz a live com você, não subi a live com você? Porque eu tava falando, sabe do quê? Pega a live lá e vê. Primeiro, tá lá sobre a OTAN, que tem a guerra e tal. Eu tava com raiva, eu tava falando, quem tá aqui ao vivo sabe. Eu tava falando sobre os pastores que ficam roubando igreja, os pilantras, né? Não é isso, não era. Eu nem tava falando de você, não era isso. Eu tava nervoso, eu falei assim, como que pode, mano? Como que pode aquela coreografia na igreja, as meninas com os peitão balançando lá, com a sensualidade dentro da casa de Deus, uma carnalidade, e o povo querendo buscar o espírito, né? Eu tava falando, e quando você entrou, eu acho que foi embate da altivez da voz, né? Eu tô calmo, eu sou assim, sabe? Agora, Jonas, pastor, por que o senhor parou de ir atrás da sua esposa? Ô, Jonas, não sei porque você tá entrando nesse ritmo aí, eu acho que não...
Mas Eu por quero quê, esse tipo de pastor? situação. Porque o senhor parou de ir atrás. Na verdade, o começo. Sabe por quê, Jonas? Chega uma hora que é assim, ó. Quando você constrói uma história. Eu sou um pouco psicólogo, escola sentimental, eu conheço bem, eu sou um bom poeta para escrever livros de romance. Ó. Viu? Eu sou bom nisso aí. Quando você constrói uma história, a história não é somente um almanaque, ela não é apenas um livro com um sumário qualquer. Uma história tem um personagem, ela tem, muitas vezes, entra um coadjuvante, entra um protagonista. A história é assim. Ela começa, era uma vez, tem aquele momento onde vai passar com a cestinha e vai ver o lobo tomando da vovozinha e tomando a cama, tentando engolir a Chapeuzinho. A história, muitas vezes, ela termina dessa forma, mas no meio dela, você começa a construir sentimentos, começa a construir coisas, e você vê que essas coisas são matérias físicas que se pode ver, se pode apalpar, e você vai relembrar a pessoa que estava com você e arquitetou com você esse crescimento de uma era de transformação. Porque assim, pastor, ela errou o senhor errou com ela, não vou te falar. Mas ela também errou com o senhor. E o fruto proibido que ela vive, ela não é abençoada. Então eu acho que o senhor lutar pelo seu amor que o senhor sente pra ela, porque o senhor ama ela. E daí eu posso assinar embaixo. Não. O senhor consegue voltar com sua família. Mas o senhor tem que realmente lutar por ela, ué. Porque o senhor O senhor gosta dela muito, pastor. Tá no seu olho. Precisa ser muito vidente, não. Eu pensei que as pessoas amavam pelo coração, não pelo olho. Não, mas o seu olho, ele... Não, você tem um olhar de homem apaixonado. Não, pela vida, por mim. Eu sou um cara que eu comecei a se apaixonar por mim, sabe? E lembrando as histórias aqui, voltando aqui o sumário da letra, nós vemos essa construção. Essa construção, ela é física. Então você começa a lembrar das pessoas que também construíram com você esse arquiteto da vida. Então você começa a ir atrás. E a pergunta volta aqui. Por que volta? Fui atrás por tentar reconstruir novamente. Mas chega uma hora, João, que a nossa vida, o mundo espiritual abate, o sentimento abate, que você começa a se amar o amor próprio. E esse amor próprio, todas as pessoas que um dia largaram, ainda bem, graças a Deus que você está aí com a sua esposa, que largaram, né? Eles começam a indagar esse tal de amor próprio. Você pode perceber? Agora eu estou amando a mim mesmo. Eles começam a indagar. É verdade. Então eu comecei a levar essa letra. Muito boa a conversa. Hoje está uma benção, graças a Deus. É Deus que dirige todas as coisas, meus irmãos. Está uma benção porque Deus está aqui. Então, começa a indagar esse sentimento de eu amo a mim mesmo. E foi aonde eu também indaguei. Eu falei, poxa, eu vou ficar sofrendo, eu vou ficar isso, eu preciso. A obra de Deus não pode parar. Aquilo que nós aqui tentamos não pode parar. As almas estão morrendo, eu preciso fazer uma coisa, eu tenho um chamado. E quem é maior? Cristo ou a minha ex? Cristo é maior do que ela. Então eu vou deixar Cristo, que é muito maior do que uma pessoa que vai passar, sendo que o reino de Deus é eterno, que o trono de Deus é para todos sempre, que a sua glória Pastor, eu fico feliz em ouvir essas palavras do senhor, em saber que Deus te conforta, sabe? Só que seus olhos são outros, pastor. Às vezes eu vejo, o senhor fala com tristeza, sabe? Eu tô te falando, pastor, porque olha só, eu sou criado por mãe separada de pai, sabe? Então eu tô falando aqui pro senhor, não é na deboche, não é no sacaneando o senhor, não é com todo respeito. Não, sim, eu também, sabe? É com todo respeito. Porque eu acabei jogando a mãozinha de carta aqui, cai a carta de cabeça dura demais, fica um falando o erro do outro, briga, nervosismo. Aí agora cai uma carta aqui para você exercitar mais o seu amor com ela. Porque aí os tempos podem se abrir sim. Eu acho que não é perca de tempo se eu lutar por ela não, porque ela foi uma pessoa boa também. Isso também é assim quando o senhor for uma pessoa boa para ela. Ela vai ver essa live aí. Essa live vai rodar. E assim como ela viu, ela sabe que o senhor teve erros com ela, ela sabe disso. Mas ela também sabe que as coisas podem mudar ao favor dela, sabe? E o senhor já mudou muito, pastor. Vou falar, o senhor há 3 anos atrás era uma pessoa, hoje em dia o senhor é muito mais evoluído. Cada dia mais está se tornando mais evolução, mais evoluído. Nós crescemos e temos uma ditadura dentro de nós que não é feita por Saddam Hussein, não, tá? Fica tranquilo. Essa ditadura que está dentro de mim, senão eu vou lá para a forca também. A ditadura que tem dentro de mim é uma ditadura única. É o quê? Eu quero, o meu sonho, o maior desejo é mostrar para todos os homens da terra que Jesus é maravilhoso. Eu sei que dá vontade de falar sobre a esposa, mas eu acho que não é o argumento do dia. Eu acho que sobre a esposa, igual eu falei para você, se Deus permitir ela voltar, preparar meu coração, e assim de virar uma... Por que não?
A Bíblia diz que agindo o Senhor, Jonas impedirá. Cartas dele, ninguém impedirá. O poder de Deus é tremendo. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Então, essa questão de romantismo, eu não posso levar em consideração, porque eu feria minha alma. Eu não posso olhar, querendo ou não, eu tenho que me fechar nesse momento. Porque almas precisam de mim. Eu preciso agora amar os pequeninos de Cristo. Eu preciso viver uma nova comunhão, um novo tempo, um novo consciente. A maturidade de 3 anos que você disse, dessa ditadura é essa. A minha ditadura que eu coloquei dentro de mim. Me abastecer de mim mesmo, de olhar e falar, eu sou um servo de Deus Altíssimo, eu preciso ganhar almas para Cristo, eu preciso passar nessa terra, porque o meu tempo é breve, João. Você vai ver, se ainda nesse ano, ainda você vê aí, você vai ver o apóstolo Júlio faleceu. Eu não tenho medo da morte, eu não vejo a hora de ela chegar, Jana, porque só mentir. Você não vai morrer, não. Não, é o que eu mais espero. Você vai durar espero. muito. Ei, Jana, é o que eu mais espero. Depois que você voltar para sua esposa, você vai ver se você vai falar em morte. Isso, ela. Ó, a barba, pareceu a barba do pastor Barba. Então, assim, é essa questão. Então, assim, eu quero morrer por Cristo, eu quero ser estraçalhado nas praças por pregar a verdade, mas que esse povo venha se converter dos seus maus caminhos. Eu amo esse Deus. Joana, eu tenho tanta experiência com Cristo, coisas maravilhosas. E eu não posso deixar isso. Eu não posso deixar esse povo pegar o Evangelho de Cristo, gravar CD e ganhar milhões, enquanto o povo está sofrendo de fome. É por isso que eu falo uma coisa, eu sempre falei no meu. Eu falo assim, ó, nós falamos tanto da Umbanda, tanto do Allan Kardecismo, que eles que dão mais comida nas praças de São Paulo, na praça, por exemplo, aqui em São Paulo, eu faço Cracolândia, eu tenho livre arbítrio para entrar lá dentro, eu conheço muitas pessoas lá. Eu pego as pessoas da Cracolândia e trago para cá, né? Aí eu dou banho, aí você tem que fazer unha, tem que fazer uma... Joana, eu falo, os crentes não fazem o 10% que os kardecistas faz. Lá, levando o alimento, você vai ver, só ver espiritismo lá, levando... Então, às vezes a gente quer criticar tanto que mostre suas obras e mostrar a minha fé, mas muitos pastores e crentes estão a desejar, né? Por exemplo, a mulher da igreja, ela quer ser santa na roupa, né? As freiras andam mais coerentes do que as crentes. As freiras nem o rosto quase mostra. Você tá entendendo o meu ponto de vista? Então, muitas vezes a gente não pode olhar, a gente tem que ser verdadeiro também. As freiras andam mais comportadas do que as crentes. E nós falamos, a igreja católica vai morrer. Mas e comportamento ético? Então a gente não tem que cortar para um lado e para o outro. Mas é isso, João, né? A vida vai seguindo. Eu aqui tô com a clínica aqui, né? A gente aqui passa uma luta, né? Ele aqui conhece. Sempre passando por lutas, provas. Se eu mostrar para você ali eu sou presidente da igreja. Se eu mostrar para você ali onde eu durmo, você chora. Eu durmo no meio de cobra aqui, no meio de tudo. Por quê? Porque eu não posso abandonar essas crianças. Eu tenho que ir amanhã naquela colônia e resgatar mais um perdido. Eu tenho que trazer ele pra cá, abraçar ele e falar assim, vamos comer junto? Vamos, o que você sofreu, eu quero sofrer junto. Eu quero chorar, eu quero olhar nos seus olhos e dizer realmente que existe ainda alguém que pode dividir esse sofrimento. Não, pastor, sabe o que eu acho, pastor? Olha só. Por que eu até joguei carta, com todo respeito? Não, tá? Eu respeito você também. Eu não posso aqui... O que acontece? Eu tive duas expressões, eu observei duas coisas no senhor. Tá? Uma positiva e uma negativa. Vou te falar positiva primeiro, porque eu gosto de falar no primeiro coisas boas, tá? Não, pode falar. O senhor é uma pessoa... o senhor é uma pessoa que ajuda muitas pessoas aí na rua, sabe? Dá pra ver que o trabalho que o senhor faz é um trabalho importante, é um dos principais trabalhos que eu mais dou valor à igreja evangélica está fazendo, porque é uma das poucas religiões que mais luta nessa parte de viciado, uma das que mais luta é a igreja evangélica. Né? Vamos falar que vocês fazem um bom trabalho, vocês fazem um excelente trabalho. A parte que eu não gostei, o senhor é um homem de coração, sabe, o senhor é um homem bom. Só que a parte que eu não entendi, pastor, é que quando o senhor, tipo assim, tava me chamando pro debate, o senhor tava com formas ofensivas, meio bravo, sabe? E parecia o senhor ser outra pessoa, sabe? Parecia o senhor ser uma pessoa que o senhor não era uma pessoa que eu conversaria, sabe? Agora esse homem que eu tô conversando agora é um homem que eu conversaria, sabe? Sim. Por que eu quis jogar essa carta e falar um pouco da sua esposa? O pessoal aí no comentário nem tá entendendo. Só fala da esposa, não quer entrar no debate. É para justamente as pessoas entenderem qual o trabalho do quimbandeiro. O quimbandeiro, ele tem as pessoas pensam que o quimbandeiro ele veio para matar, para destruir, não. O quimbandeiro é um culto aqui no Brasil que tem o propósito de trazer a cura.
Então eu vou conversar com um pastor, eu vou conversar com um morador, eu vou conversar com um doente, a gente vai tentar trazer a cura para a vida dele. Por exemplo, se eu for falar qual é a sua cura da sua vida, a cura da sua vida é a sua esposa. Se a sua esposa voltar ao seu lado, você vai ser um homem muito feliz. Você vai me chamar até para tomar uma coca um dia em São Paulo aí. Nós dois bater um papo fora para a religião. Jonas, eu sou tão feliz, cara. Lógico. Entendeu? Pastor, se o senhor fosse feliz, pastor, o senhor não ia falar em morte. Isso daí, pastor, aí é a tristeza da depressão. Não sou depressivo, não. É que, na verdade, assim, ó... Quem fala que em um ano quer morrer, pastor? Não, sabe por quê? Deus precisa de você aqui na Terra, você tá fazendo um trabalho bom aí, ó. Escuta, se você Jonas, viver mais 30 anos, você ajuda mais 500 pessoas aí, pastor. Tu tem que viver, ué. É poucos que faz trabalho bom assim. A Bíblia diz assim, ó, as coisas do Espírito são justificadas espiritualmente. Os naturais não compreendem e para eles é loucura. É loucura se você olhar para esse lado. Você colocaria eu como depressivo ou aquele cara carente dentro do quarto escuro. Mas não é essa tese que eu levo dentro de si, nessa carreira vívida que eu levo. Essa questão de viver, de querer ir embora daqui, nossa alma que geme. Quando nós conhecemos Cristo, nós deixamos esse mundo paralelo. Porque nós sabemos, que eu não vou levar nada daqui, você não vai levar essa cadeira que você está sentado. Mas espera aí, mas existe uma eternidade. Jesus está aqui? Não. Onde ele está? Ele foi preparar uma morada. Ele disse, eu irei com o Pai, e não deixarei vos órfãos, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que convencerá o homem do pecado, a justiça e do juízo. Mas antes de eu ir, eu vou preparar para vocês uma morada. E quando tiver preparado, eu virei buscar vocês. Mas pastor, um sacerdote, um pastor falar de morte, que quer morrer, vai morrer daqui a um ano, é ruim, sabe? Sabe o que eu Quero ver você velho de cabeça branca, já viu o coroa do cabeça branca? O velho da cabeça branca? Não, Paulo morreu. Casadinho ainda fazendo live com sua esposa aí, ó. Gritando igual a minha. Sai da live! Não. Sabe aquele aplicativo de envelhecer? Eu fiz esse dia, eu falei assim, não quero chegar aqui, não gostei, não. Ficou muito... não, quero ficar velho. Sabe por quê, ó? Então. Minha infância inteira passei fome, minha juventude inteira lutei minha vida inteira. Agora que minha vida melhorou, se eu morrer é sacanagem. É sacanagem. Eu vou aceitar, mas agora eu quero morrer, não. Eu quero abrir uma ONG, sabe, igual do senhor, certo. Assim, também. Esse ano, pro ano que vem, eu vou abrir uma ONG para ajudar pessoas também, tirar moradores da rua, distribuir cesta básica, mulheres que acabou de ganhar neném, precisa de apoio e não tá com o marido ao lado. Eu pretendo fazer coisas boas, por isso que eu não posso morrer. Eu tenho que falar, eu fiz coisa boa, eu não vim à toa na Terra, não. Então, assim, na verdade, porque, se você pegar nessa internet, o que mais caluniam sobre mim, eu achei interessante isso. Vai ser uma ética boa de entrar nessa conversa. Você tá com planos... Olha só, ele com planos... Vou dar um recado para os pastores aqui. Vou aproveitar que eu sou... Os pastores aí que ficam me criticando na internet, que falam que eu vou pro inferno, que sou desviado. Vocês falam mal da religião do irmão aqui, né? O cara tá com o pensamento de ajudar mulheres grávidas. E os pastores aqui passam 20 horas editando um vídeo para falar mal do seu próximo. Olha aí, ó. Você tá entendendo, seus vagabundos, seus pilantrão? Viu, pilantrão? Tá aí fazendo esse tipo de coisa aí. Vocês aí, crentes, ficam aí parados, ficam o dia inteiro pra escrever um texto contra mim na internet, enquanto aqueles que você fala que é inimigo, que não, ele não é o seu inimigo, porque ele é uma alma, certo? Ele tá com ideia de abrir um canal. Você tá entendendo? Porque que uma ONG, você tá entendendo? Vou falar, porque você é das trevas, os filhos das trevas não vai precisar da luz. Você é das trevas, você sabe que é das trevas. Você sabe que é das trevas, você sabe que é, você sabe que é. Não mente não, você sabe que é. Vai, confessa, você é das trevas. Então, pastor, eu tenho muita fé em Deus, tá? Essas pilantrias aí. Aí o cara, olha a ideia do cara. Cuidar de uma ONG. Enquanto vocês ficam na internet. É por isso, meus irmãos, que vocês é a vergonha do evangelho, mano. É a vergonha do evangelho. Aí que tá o problema, tá bom? João, parabéns aí por esse detalhe. Agora eu quero falar pra você uma coisa, só pra resumir. Eu quero dizer pra você que essa última vez que eu tive lá, não foi com você, certo? A minha luta não é contra você. Não é contra você. Eu sei muito bem que a gente agora está falando de caráter humano, social. Mas se você invocar aqui, vai dar pedido. Vai dar problema. Então nós temos uma linhagem diferente no mundo espiritual, e nós temos que encarar essa realidade. Você é um sacerdote de Lúcifer, isso? Lúcifer. Posso falar qual que é o que eu acredito? Posso falar só o que eu acredito? Só para o senhor entender. 3 palavras. 3 não, 4, 5 palavras.
Eu acredito que Deus é sobre tudo, sobre todas as coisas. Não, E sobre Deus, Deus, sim, Deus o Criador. Quando eu falo de Deus, eu falo num Deus só, sabe? Eu não acredito na existência de vários deuses criadores. Eu acredito num Deus Criador, tá? Pai de todos e de todos. Então, eu acredito na importância da criação divina, na criação de Deus. Por exemplo, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que o diabo ele trabalha para Deus até nos dias de hoje? Por quê? Se a pessoa está dentro da sua igreja, o diabo não tenta, não vai bater naquela pessoa se a pessoa estiver no caminho certinho, certo? Mas agora, se a pessoa desviar, sair da igreja, por que o diabo vai bater? Não era para ele comemorar? Me explica por que o diabo bate quando a pessoa sai. Na verdade, existe uma coisa muito interessante. Jesus fala assim, ó, o homem, quando ele está em Cristo, a casa fica limpa. Mas quando ele sai, volta o espírito que estava nele 7 piores do que aquele que não tinha, porque vê a casa varrida, vê a casa aprontada. Então o inimigo gosta de casa limpa, para ele bagunçar. Porque ele não vai bagunçar onde está bagunçado. Então quando uma pessoa sai da presença de Deus, ela volta 7 vezes piores do que aquele cara que encontrou a última vez. Mas o diabo não está sendo burro com isso? Porque se ele bater no varão que saiu, vai fazer a pessoa voltar para a igreja. Não é mais fácil só comemorar? Calma, que tem uma coisa aí que você está esquecendo. Você mesmo perguntou e esqueceu. Você falou para mim, a primeira coisa que você falou na live foi a lei da semeadura, não foi isso? Existe uma coisa, quando Jesus ele fala no Espírito, e quando ele sai, volta 7 piores que ele, para destruir aquele varão, para que ele não volte. A verdade é essa. Mas existe também a lei da semeadura, que vem na relatividade do filho pródigo. Aquele homem que estava na casa do pai, que automaticamente tinha para sua mesa, a sua deveria. Mas acontece que ele larga a presença do pai e vai comer com os pobres, e gastar a sua herança com as prostitutas e tal. Você conhece a história do filho pródigo. Então ele começa a sentir a semeadura dos seus efeitos. E ali ele contrai dentro de você uma agonia das suas práticas, e ali ele começa a falar, poxa, o meu filho, o meu pai tem tudo lá, por que eu não volto? Então ele se humilhou, e padeceu, e reconheceu que ele errou, que deixou a herança do pai para voltar. E aí na Bíblia diz que Deus, com um amor tão grande, tão poderoso, tão glorioso, ele recebe o filho. Mas nesse meio termo tem um que não saiu da presença, e dá ao pai e fala, pai, por que agora esse daí você recebe? E ainda mandou preparar um banquete, colocar um anel novo no seu dedo. Aí ele disse assim, eu nunca saí da tua presença, eu nunca saí, eu nunca larguei o Senhor. Por que isso daí tem coisa maior que eu organizar uma festa para ele? Porque esse é meu filho, que estava perdido e foi encontrado, estava morto e ressuscitou. Então, é isso que nós temos que entender. Existe a prática do Espírito e existe também a semeadura. Então esse apanhar que você fala, não é o diabo muitas vezes batendo, são as escolhas da vida. Nem tudo é o diabo. Nem tudo é Satanás. Não, nem tudo é Satanás. Satanás não coloca droga na boca de ninguém. Isso é a escolha do homem. Ele abriu o Mas se a pessoa sair da igreja, então o diabo não bate mais. Não Como bate. que é? Se a pessoa sair da igreja, então o diabo não atenta, não bate na pessoa. Bate muito. Bate muito. Mas ele não tá sendo meio burro, porque ele fala que é esperto, inteligente, sabe? Parece que ele tá sendo burro, sabe? Eu tô perguntando isso aí pro senhor, porque essa pergunta nenhum pastor nunca conseguiu me responder. Até teólogo, sabe? Eu preciso de uma resposta, pastor, que eu venha entender, sabe? Eu não tô nem olhando os comentários aqui, não. Eu preciso entender mesmo. Então eu não posso, tipo assim, se o senhor fala... Peraí, escuta só. Vou responder, eu já respondi uma parte, você não entendeu. Você não tá entendendo. Essa parte não é que ele seja burro. Eu vou bater para ele voltar. Nem todos voltam. Imagine você que no inferno, segundo o que nós acreditamos, tem no inferno o quê? Uma artimanha de sofrimento. Que os demônios vão e batem nas almas que desceram aquele lugar. Mas pastor, mas uma verdade nós não podemos esquecer. As pessoas quando estão dentro da igreja, ela não apanha do diabo. As pessoas que estão na vida mundana, elas apanham. Não é isso que os senhores pregam? Sim, claro. E por que ele apanha? Então, por que o diabo é tão burro? Se ele é considerado o pai da mentira, tão inteligente, enganador. Sim. Na verdade, o diabo... Sabe o que? Ele bate nas pessoas, a pessoa corre para a religião. Não aguenta. Todo mundo procura a igrejinha. O diabo se faz de burro. Ele é astuto. O que é astúcia? Sabe o que é astúcia? Astúcia é você milimetrar um comportamento que vai te dar lucro lá na frente. Então ele se faz de burro, mas burro ele não é. Burro ele nunca foi, né? Pastor, você não acha que o diabo ele pode estar sendo usado
até nos dias de hoje, assim como ele foi usado lá por Jó, para testar aqueles que realmente têm fé em Deus? Isso se chama-se tribulações, que isso tem permissão do Senhor. E realmente vem através de atributos espirituais infames e malignos. Claro, é claro que existe. As tribulações. Então o diabo ele é necessário aqui na Terra para fazer esse tipo de papel. Negativo. Não é necessário. É claramente que tem que ter um bom. A Bíblia diz que no livro de Gênesis tem uma preocupação. E qual foi a preocupação, Zé? O próprio Jesus falou assim: nossa, agora abriu-se os olhos. Eles conhecerão o bem e o mal. O diabo, ele não existia. Ele não poderia existir para Adão. Deus não queria revelar o diabo para Adão. Mas quando comeu da fruta proibida, foi se revelado o mal. O conhecimento do mal e do bem. Então, acontece que Satanás, ele está hoje como se fosse o quê? Um atributo do quê? Que peneira os crentes. Um atributo de pedra de tropeço para aqueles que forem enganados pela tentação. A Bíblia diz que Jesus foi tentado por Satanás no deserto. E ele venceu a tentação. E se Jesus caísse na tentação do deserto? Eu e você não seria salvo. Então, esse é o atributo. Satanás tem que existir mesmo. Porque o nosso adversário... porque a história de Jó me fez pensar muito, sabe, pastor? Para que Deus deveria testar Jó, sabe? Para que ele usou o diabo? Será que ele não usa o diabo até hoje? Porque eu acredito em Deus, sabe, pastor? Muitas pessoas acham que eu não acredito em Deus, eu acredito em Deus. No Deus que o Senhor cultua, eu posso ir dentro da sua igreja, colocar o joelho no chão e orar por ele, rezar por ele da mesma forma. Não vou cair nem nada, eu tenho fé nele. Ele vai te aceitar. Só que a diferença, pastor, que eu entendo a propósito da criação. Por exemplo, aqui a Terra. A Terra é feita de muitos homens e pessoas ruins. Se não existe o diabo, imagina essas pessoas ruins sem ter uma espiritualidade que vai trazer a mudança da pessoa, que é o que? O couro, o rabo do diabo é para bater mesmo. Então ele só atenta a pessoa que realmente merece para buscar uma evolução. Então eu acho que tem certos maus que são necessários para nossa evolução, sabe? O diabo é o nosso adversário. A Bíblia diz que... Você não acha que o diabo, o nosso adversário primeiro é nós mesmos, não? Não, porque na verdade não. Por que nós somos nós mesmos? Porque nós somos influenciados por vidas, por mundo espiritual. O mundo espiritual influencia o homem. Mas e aí que tá, pastor, aí que tá. O erro parte de quem? Do espírito ou do homem primeiro? Exatamente. O espírito já é errante. Ele já é erro. Ele é uma operação do... O homem. Vamos supor o senhor é um pastor, homem de Deus. Sim. Certo? O senhor é um homem de Deus, um pastor. Sim. O diabo não pode tentar, pode? Não pode fazer mal contra o senhor. Claro que pode. Não consegue. A Bíblia diz submeteis a Deus. Tá, mas deixa eu só te concluir essa tese. Ele não consegue fazer mal pro senhor. Consegue? Não consegue, porque o senhor é um homem de Deus. Um homem que tá certo perante sua religião e tudo mais, certo? Então, se o senhor errar, aí ele pode fazer, certo? Veja bem, tem uma coisa que nós... Então o erro, pastor, parte da pessoa, não é do diabo, entendeu? Você pergunta, mas você não deixa eu explicar. Por isso que vai dar uma fase que você está com toda essa razão, mas não deixou o argumento. Tá, pode ir. Eu pergunto a você. A ideia é essa. Nós temos já a operação do erro. Qual é a operação do erro? O inimigo das nossas almas. O diabo. O astuto, aquele que tentou a glória de Deus lá em cima. Então, ele já está sobre a terra. As suas prisões já estão sobre a terra. E quem cai nas prisões? Aquele que não vigia e não ora. Jesus disse: vigiar e orar para que não caia em tentação. E quem que tenta? Quem tentou Jesus no deserto? A Bíblia diz: sujeitai ao Deus, que resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então ele anda rugindo e bramando como um leão que se possa tragar. Então a operação do erro vem através de ações. Por exemplo, o coração. O que significa coração? Coração é o quê? É entradas e as saídas da vida. Se eu comecei uma mulher de short curto, o que vai acontecer? Jesus disse: os seus olhos, cuidado, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Mas se for tenebroso, todo o seu corpo também será destrutível e também será tenebroso. Então, quem opera o erro? O erro já está operante. É eu que decido se eu vou errar ou se eu vou acertar. Uma coisa interessante nisso, Jesus falou assim: os seus olhos, eles são a luz do seu corpo, é a luz da alma. Então, por exemplo, vigiar para onde olhar, ou seja, apontar para a visão da terra. Então, quando nós olhamos, nós cobiçamos aquela mulher. Uma mulher sedutora, perfeita aos olhos humanos e carnais. Ali desceu o meu coração. No coração entrou o quê? Entradas e saídas da vida. Entrou prostituição, vai ter a manipulação do corpo. Porque coração significa corpo em ação. E assim o corpo vai entrar em ação daquilo que ele almejou, daquilo que sentiu e daquilo que ele queria conquistar. Então, isso é o problema.
O diabo, ele não tem nenhum benefício para o reino de Deus. Ele não tem benefício, mas através dele somos peneirados. Por quê? Porque ele nos tenta. Se nós resistimos à tentação, somos elogiados, gratificados por Deus e também certificados pela sua justiça. Então, Deus ali vai fazer o que com nós? Parabéns, venceu o inimigo. Mas agora, sobre o caso de Jó que você disse, existe uma coisa muito interessante para esse homem. A Bíblia diz que Satanás estava rodeando a terra e perguntou assim: então tu vem? Eu venho da terra. Vê-se o meu servo Jó, homem íntegro, justo, temente, que se desvia da aparência do mal. Então ele diz: sabe por que ele é assim? Porque o Senhor dá tudo para ele. E olha só que interessante. A Bíblia menciona que então vai lá e tira tudo que ele tem. Mas o quê? Não tira a sua vida. Respondendo a sua segunda pergunta: o diabo pode contra a minha vida? Não pode contra a minha vida. Mas eu posso errar? Eu sou pastor? Posso errar. Mas a Bíblia diz assim: uma coisa é errar, outra coisa é pecar. Por quê? Porque os que estão em Cristo, justificados por Cristo, eles caem e levantam, porque eles estão em pé. Não tem como alguém caído cair de novo. Então os que pecam, eles caem, eles não pecam, eles caem. A Bíblia diz: os passos do homem bom são contemplados pelo Senhor, e eles que delíriam no seu caminho, mesmo que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor sustenta com sua mão. Porque é o conhecedor da palavra. Porque se ele beber uma cachaça, ele vai falar: puxa, a Bíblia me condena, porque ele conhece a verdade. Mas se conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Então depois que você conhece a verdade, você sente aquele poder de persuasão de falar assim: poxa, eu errei. Mas o pecador que não conhece a palavra, ele continua pecando, ele bebe uma hoje, ele bebe amanhã. A menina do barifante vai lá, sai com um, sai com dois, sai com três, e ela não quer nem saber se a prostituição, a avareza e todo esse tipo de comportamento pornográfico combina e não combina com as éticas de Deus. Então eles não vão temer a nada. Então o diabo pode me influenciar a errar? Pode. Jesus disse isso. Ele falou isso: orai e vigiai, para que não entrais em tentação. Pois o espírito está pronto, João. Mas a carne é fraca. É isso que é o problema. Respondeu a sua pergunta? Isso mesmo. Pastor, para mim chegar numa conclusão final sobre isso aí, deixa eu fazer uma pergunta para algum dos seus membros aí da sua casa. Pode ser aquele branquinho, ele é gente boa, né? Uma pergunta simples, se quiser ajudar, depois ele responder, pode também. Você como um grande homem de Deus, vai lá. Deixa eu falar. Isso. Tudo bem, amigo? Tudo jóia? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Anderson, tudo bom? Anderson, que trabalho que o pastor fez aí pro senhor? Então, ele é meu pastor, né? Deus me chamou, né? Eu creio que Deus me chamou e ele me deu uma visão onde eu tava com esse pastor. E me levantou aqui para ser obreiro da casa do Senhor aqui, que é dirigida por ele. Eu sonhei antes. O Senhor Jesus me deu um sonho, onde ele já estava pastoreando. E antes, outrora eu ia nas igrejas, as pessoas lá, mulher que se dizia de oração, cair demoniada, muitas manifestações demoníacas através de igrejas, em onde a gente passava, pessoas abandonavam a sua religião. Não estou falando contra aqui. Estou te respeitando. A gente não respeita religiões, porque temos religiões diversas, mas cada um tem a sua. Então, a minha, eu vejo como a maior potência, o maior poder que existe, que é Jesus Cristo. E através do poder do meu Jesus Cristo, eu entrava nos lares, eles abandonavam a sua religião. Os Exus que se manifestavam nos seus terreiros caíam prostrados de mão para trás para nós. E falando que através das nossas vidas tinha aqui uma luz. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, porque você já está entrando no tema aí já. Mas antes do senhor ir para a igreja, aí do pastor, o senhor morava onde, trabalhava, como que era a sua vida? Ele te libertou, ele te ajudou, como que foi? Como foi sua ida para a igreja? A minha ida para a igreja foi Jesus que me chamou. Eu senti de Deus aquilo, entende? E aí depois eu comecei a fazer as obras do Senhor, e o próprio Jesus me trouxe aqui. Ele me deu uma visão. E através dessa visão, mandei um e-mail para ele me respondeu, e foi uma confirmação de Deus. Ele me mandou aqui para cuidar das almas aqui, entende? Que legal. Deixa eu ouvir outras histórias aí, pastor. Só para ver o seu trabalho um pouquinho. Cadê o outro irmão aí que nós estávamos falando? Cadê aquele branquinho? O meu irmão, aquele é meu irmão. Esse aqui é o Robson. Esse aqui é um dos obreiros também. Fala, Robson. Tudo bem, irmão? Tudo bom? Ele é seu irmão? Não, esse aqui, meu irmão, é aquele loiro. Ah, tá, entendi. Ô Robson, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que foi a sua ida para a igreja evangélica? Como que aconteceu? Minha ida para a igreja evangélica foi desde criança, moço. Aprendi a ler, escrever, conheci a Bíblia dentro de casa. Aí e já ficou? Através da leitura, entendeu?
através da leitura. Já estamos. E minha vida para cá, para a igreja do pastor Júlio César, porque ele é um homem que prega sempre a doutrina, comecei a acompanhar pelos canais, e vi que ele fazia aquilo que Jesus ensinava. Ele era apenas um inscrito. Ele só acompanhava de longe. Ele não é daqui, ele é de longe. E ele acompanhava e ele falou, agora eu vou lá ver se isso é real. Então, Para participar, isso é isso mesmo. Então, aqui, é isso mesmo ou a gente engana, pessoal? Tem engano aqui? Não, aqui é algo muito sério, salva almas da rua, recupera pessoas das drogas, do alcoolismo. E é isso. Para cá fazer algo de Deus, servir a Jesus como ele nos ensinou. Esse é o alvo. Entendi. E cadê aquele outro menino, o outro branquinho que tava aí, que falou comigo? É o outro branquinho? Eu acho que ele quer. Foi descansar. Ele foi descansar, porque na hora, na verdade, já passou o horário aqui, tem uma regra. Né? Ah, tá. Ah, Uma tá. regra para dormir. Então, Jota, mas o Brasil inteiro me conhece aí nos trabalhos. Por quê, pastor? Não, pastor, sabe por que eu fiz essas perguntas pra eles? As pessoas estão até mandando aí, esse cara sem sentido, né? Por que que acontece? Eu vejo, pastor, muitas pessoas indo para a igreja por chamado de Deus, por chamado de Jesus Cristo, que a pessoa sente de ir e vai ali, fica certinho. E assim como eu vejo também muitas pessoas que vai para a igreja porque tá passando algum momento muito ruim, alguma desgraça na vida, seja macumbaria, bruxaria, tormentação, sabe? É aonde que vem a tese, por isso que eu tô abrindo até minha igreja lá, é sobre essa doutrina. Você tá abrindo o quê? Uma igreja. Que igreja, Jota? Igreja. Você não viu não, pastor? Não, igreja não, você tá abrindo o templo, igreja não. Igreja Luciferiana, pastor. Eu vou lá, deixa eu dar o primeiro culto lá. Eu vou lá, pregar lá. Vai incorporar lá não, pastor. Vou pregar lá, você vai, sei lá, viu? A gente vai ficar do Espírito Santo lá. Então, pastor, por que eu tô falando isso? Porque tem muitas pessoas, pastor, que vai realmente para as igrejas por estar sendo obsediadas. É aonde que eu acho que esse tipo de energia ela é importante existir. Por exemplo, tem um estrupador aqui na Terra. Se não tem um diabo para ir lá dar uma coça nele, fazer ele mudar, se a gente for esperar da justiça do Brasil, ferrou. Então eu acredito que o chicote de Deus é o diabo, entendeu? Vou falar nessa nomenclatura, tá? Eu tô falando um diabo numa figura que, se a gente for falar mesmo... Mas tem que entender, Jona, que tem que entender também que Deus primeiro que Deus não usa chicote. Ele tem vara e cajado. A Bíblia diz que a sua vara e o teu cajado me consola. Jonas, eu percebo, mas eu conheço bem as escrituras, eu sou bem guiado por ela e também eu tenho um conhecimento espiritual muito forte. O que é o cajado? O cajado é aquela ovelhinha para ela endireitar o caminho com muita singeleza de coração. Agora, o seu cajado é a sua vara de correção. Então Deus não usa o diabo para corrigir ninguém. Ele mesmo corrige. Deus é o Deus soberano, ele é acima de tudo. Mas por que ele usou Jó? O Lúcifer vai ali e bate naquela pessoa. Não. Apesar mas que se ele olha, calma aí que eu vou se ele falar é onipotente, onipresente, onisciente, por que mesmo assim ele deixou o diabo bater em Jó? Que Deus é esse que precisa provar pro diabo que Jó era leal a ele, sendo que ele já sabia? Sabe por quê? Pastor, a grande verdade, o senhor estudioso da Bíblia. Se a gente estudar muito a Bíblia, você deixa de acreditar nela. Você tá pulando uma coisa, sabe por que ele fez isso? Porque o diabo me indagou. Se ele é assim, porque isso dá tudo pra ele. Se o diabo não perguntasse isso, ele não mandava ele tirar. É isso que tem que entender. Mas você acha que Deus, por ele ser onipresente, onisciente, ele já não saberia a resposta? Ele tem a resposta para tudo. Tinha que provar. Tinha que ser provado. Sabe por que tinha que ser provado? Porque a Bíblia de Jesus fala assim: abrigue vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: vem com a sua fé e eu virei com minhas obras. E a fé sem obras, ele é morta. Então o que é a fé de Jó? Tendo tudo. Tendo tudo era fácil ter fé. Então Deus fala assim: tira tudo que ele tem. Porque agora ele vai mostrar em obras. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Rabassuricano. Então não mostrar em obras. Porque é fácil conduzir a Deus da glória, aleluia, quando você tem lá vários gados que ele tinha. Então você já falou assim: então toma, ande como, oh Deus, glória. Toma tudo então que ele tem, então. Então eu vou perguntar, ele tem porque você dá tudo para ele. Então foi uma indagação de Satanás, isso que você está pulando aí a história. Então você não pode pular essa pergunta, porque isso é o fundamental da sua indagação. Ele perguntou, ele disse, ele tem tudo isso porque você dá tudo para ele. Então se ele não perguntasse, Deus não tiraria. Então, mas Deus já não tinha resposta, não? Oi? Deus já não tinha resposta? Exatamente, por isso que ele falou, tira tudo e verás que ele, certo? Ele conhece todas as coisas.
Mas aí só- ele teve que mostrar pro diabo, tipo assim, então o diabo tem uma importância pra Deus. Ele quis Mostrar provar pro diabo. quis mostrar. E sabe quem fez isso também? Fez com Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus estava no jardim, veio o Espírito Santo e levou Jesus ao deserto a ser tentado. A Bíblia diz que o Espírito tomou Jesus para ser tentado. Olha só que interessante. O próprio Deus falou: vou colocar você na mão de Satanás. Olha isso. E depois de 40 dias e 40 noites ele teve fome. Transforma essa pedra em pão. E aí, o verbo se fez carne. A Bíblia diz que o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. João capítulo 1. Estava com Deus. O verbo se desceu e fez carne e habitou entre os homens. E ali vimos a sua glória em poder e em verdade. E a Bíblia diz que ali Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí Satanás correu dele. Aí depois ele veio, o que ele fez? Olha como ele é esperto. Satanás é esperto. Você falou que não, olha como ele é esperto. Ele pegou, Jonah. Olha o que ele fez. Peraí, se o Filho de Deus tem carne, eu tenho uma coisa que o homem gosta muito. O que é? Ser o melhor, né? Aí sabe o que ele fez? Pegou Jesus, colocou Jesus no pináculo do templo. Ele disse: tudo isso aqui eu te dou, você vai ser gerente. Todo homem quer ser um diretor de empresa, né? Todo cara quer ser diretor, não é isso? Falou assim: tudo isso eu te darei, Jesus, se você prostrar e me adorar, porque foi dado a mim. Que dia que Satanás ganhou o mundo? Ganhou o mundo quando Eva pecou. Então entrou nesses espíritos diabólicos e tomou o império da morte. Pois o império da morte se revelou. Sabe o que acontece, pastor? Aí Sabe o que ele acontece? não adorará somente teu Deus, e só ele servirá. Então, olha só, Jesus foi tentado, mas Jesus venceu Satanás. Ele Sim, venceu. sim, pastor. Mas sabe o que acontece? Eu vejo que a Bíblia, eu respeito muito a Bíblia, sabe? Eu sou mestre de Quimbanda e pai de São de Umbanda. Eu respeito muito a Bíblia, porque eu sei que ali há sim um portal que eleva as pessoas para um caminho bom, sabe? Se eu concordo com tudo que está na Bíblia, não concordo. Tudo que está na Bíblia eu não concordo. Algumas coisas eu concordo porque ajuda. Eu seria hipócrita em falar que um dos livros mais inteligentes, que mais ajudou as pessoas a evoluir, não serve para nada. A Bíblia ela ajudou muitas pessoas. Olha o tanto de pessoas aqui que tá aqui na sua live falando glória, glória. Vocês são pessoas de bem, sabe? São pessoas de bem. Então eu entendo que a Bíblia tem um papel muito importante perante a sociedade. Só que a gente lê na Bíblia, eu estudei muito pouco a Bíblia, tá? Não sou pastor, não sou aprofundado em Bíblia, com certeza o senhor conhece mais que eu. Mas um pouco que a gente vê que a Bíblia foi criada num tempo onde não existia a justiça do homem, era a justiça divina, a justiça da Bíblia, a justiça da igreja. Então muitas coisas ali a gente vê que foi criado para manipular pessoas, sabe? Tipo assim, colocar as pessoas numa ordem, sabe? Num segmento, botar aquelas pessoas ali. Porque aquela época, para e pensa, uma época que não tinha justiça, não tinha lei. Se o dia de hoje, pastor, vamos falar de hoje, é uma corrupção danada. O dia de hoje, com essa sabedoria, essa internet aí que é mega inteligente, ainda a gente é enganado. Imagina aquela época. O que os governantes não poderiam fazer para deixar a gente numa reta. Então eu acho que muitas coisas ali é verdadeira, realmente vem de Deus, mas infelizmente tem coisa ali que foi criada pelo homem para deixar o homem, sabe, na linha dele. Sim, a verdade é o seguinte, é como se falam, né? Eu vou te falar pra você, se levaram o homem para esse sentimento, pode ter certeza que o final foi bom. Todos estão aceitando Cristo, todos estão bem. É igual eu falo assim, se a Bíblia é mentirosa, foi essa mentira que me mostrou a verdade. Vamos colocar assim, né? Então é o final que importa. Vamos colocar aqui que a soma dos números não interessa, é o resultado. Então o resultado está indo bem. Se é isso que você pensa, olha quantas multidões de pessoas estão felizes nos seus lares. Eu vou falar uma história para você que você não imagina. Eu vejo, Paulo disse assim, olha que o apóstolo Paulo foi o cara mais inteligente dessa. Fala que Salomão foi, mas o apóstolo Paulo tinha algo lindo, que ele mesmo que citou, 1 Coríntios capítulo 13. Né, mas Salomão era mais astuto, né? O cara mexia também. Salomão foi desobediente no final. Paulo morreu e deu a vida por Cristo. Olha só, sabe o que aconteceu? Paulo ele fala assim, ó, e essas coisas precisam as três. O amor, a fé, a esperança e o amor. Mas todas elas precisam de amor. E Paulo falou algo muito interessante. Né? Ele indagava as pessoas a isso. Ele disse que estava correndo atrás de uma coroa incorruptível de glória. Né? Ele estava procurando algo que um dia ele vai conquistar lá no céu. Então, ele não olhava mais as coisas terrenas. E olha só que interessante, era um cara que perseguia a igreja. Era um cara que tinha ódio dos cristãos. E aí de Saulo se tornou Paulo, né? na linha de Damasco, onde o próprio Cristo se levanta para ele e diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? E aí Saulo ele cai de um cavalo, fica cego.
A Bíblia diz que os seus companheiros levam ele até um certo lugar. Ele ia matar a igreja, ele tinha carta para matar a igreja. Pedro, Tiago e João estavam perto de Antioquia. E ali, a Bíblia diz que ele tem uma visão. E com essa visão, ele tem uma visão de que alguém vai bater na porta. Nesse mesmo instante, o próprio Deus toma sua glória e invade a casa de Ananias. Ananias, com o tipo de azeite, quem sabe, estava lá e a Bíblia disse assim: Ananias! Ele fala assim: senhor, esse é o servo de ouro, como Samuel disse ali, dentro do conselho de São Samuel. Mas, sim, eu preciso de você, preciso que você vá à casa de um homem chamado Saulo de Tarso. Ele falou: o quê? Saulo de Tarso? Aquele que mata os cristãos? Vou não. Quem sabe na hora que ele pegou ali uma cena da porta e disse: ó, vai, porque para mim é vaso escolhido. E a Bíblia diz que o perseguidor virou esse perseguido. Por quê? Porque aí Ananias, ele tem a visão de que alguém ia chegar na porta. Quem bate na porta? Ananias. E ali a Bíblia diz que as sequeiras, as escamas dos olhos de Saulo caem. Agora é um ponto importante. O mundo vive com essa escama. Nós estamos cheios de escamas nos olhos, perseguindo a igreja, perseguindo a obra de Deus, deixando o Cristo de lado. Estamos cegos. Mas quando as escamas de Saulo saiu, entrou o apóstolo Paulo, que viu o mundo de forma diferente. Então, se é ética de sentimentalismo que traz o povo, se alguns adulteraram a Bíblia, isso eu não sei. Só sei que o cara deve ser muito poderoso, porque tudo que ele escreveu está acontecendo. São profecias como guerras, rumores de guerra, fome, filho contra Mas pai. aí não sempre aconteceu, pastor? Isso aí também é meio que lógico, sabe? Daí sempre aconteceu fome, guerra, miséria. Se eu escrever um livro hoje e falar assim, daqui 1 milhão de anos vai ouvir guerra, miséria, vai haver. Porque aqui na Terra é ser humano, e ser humano é muito falho. Nas suas atitudes, nas suas decisões, sabe? Eu sou uma pessoa, pastor, antes de eu ser religioso, eu procuro ser muito espiritualizado, sabe? De saber aquilo que existe, respeitar aquilo que existe, sabe? E quando a gente começa a viver dessa forma, a gente começa a ver a religião por cima, sabe? Se a gente pegar e colocar quantos países existem, quantos nomes, nomenclaturas diferentes é dado para esse Deus criador. Mas todos eles, a linha é o seguinte: amar a ti mesmo e amar o próximo. Ponto. Todos os países é a mesma coisa, entendeu? Deixa eu perguntar uma então, coisa se você pegar e olhar, você vê que é muito você briga de vaidade, de qual religião é melhor, sabe? Não, eu já não olho a religião, sabe por quê? Eu tô lutando com esses demoniados que estão no altar. Eu sou um cara assim muito ético, essas coisas. Religião pra mim não salva. Ele diz aquele que fala muita coisa e se querendo se tornar alguma coisa, sua religião é vã. Eu perguntei: se você morrer hoje, o que você acredita? Pra onde você vai? Pra onde eu vou? Pro lado de Deus. Pro lado de Deus. Então quer dizer, se você morrer hoje, você é salvo? Sou salvo. Mas deixa eu falar uma coisa. Você crê que... Mas por que você é salvo? Você crê que então que as escrituras, elas vêm de Deus? Tá, vamos lá. Por que eu vou ser salvo? Porque eu acredito em Deus. Porque eu faço o que Deus manda. Eu vou casar agora, dia 21 de julho. Parabéns. Coisa boa. Parabéns. Eu procuro ajudar muitas pessoas na caridade lá dentro da minha Umbanda. A minha quimbanda só funciona na linha da justiça. Eu procuro ser um homem íntegro, falar a verdade, ajudar o próximo. Não traio minha esposa, não cometo adultério. Não tento prejudicar a vida de ninguém. Nunca joguei uma macumba na pessoa em vão, nunca. Sempre eu faço um trabalho para aquela pessoa que precisa de uma coça, para através daquilo ali também ela evoluir e melhorar. Então, pastor, eu sou uma pessoa, eu acho que você já viu meus debates com outros pastores aí, eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus. Quando eu coloco meu joelho todo dia e falo assim para Deus: Deus, olhai por mim, mostrar o caminho certo. As pessoas acham que lá na igreja luciferiana eu vou falar só de Lúcifer, o diabo, Exu. Não, eu vou falar sobre Deus e o propósito da sua criação. Porque é uma lógica, sabe? Uma lógica. Só que se eu colocar também o diabo como inimigo, as pessoas vão ficar com medo, vai encher mais uma igreja. Só que eu acho que o inimigo somos nós mesmos, sabe? Nossas atitudes, sabe? Por mais que a gente possa, assim, receber influências, mas o primeiro passo quem dá é a gente. Se vai vir uma energia da safadeza, é porque a gente se abre para essa linha primeiro. Se vai vir a linha do assassinato, é porque a gente se abre para o ódio primeiro. Então eu não acredito que o primeiro passo seja desse diabo, né, da Bíblia. E sim, nossa, eu acho que somos nós mesmos que precisamos de evoluir. Se a gente não evoluir na Terra, que a gente apoia um pouquinho do capiroto pra gente tentar evoluir mais, pra depois não cair no buraco, porque lá é pior. Porque o buraco existe. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Sabe o que Jesus falou? Ele disse: aquele que diz que me ama, você ama Jesus? Sim. Amo a Deus. Você guarda os mandamentos dele?
Então, pastor, cada religião Peraí, então, tem mas é seus isso. mandamentos, mas só se a gente for colocar os mandamentos de Deus, é a ética que eu sigo. Então, mas aí que é o problema. Ele disse assim, ó, aquele que diz que me ama e não guarda os mandamentos é mentiroso e não é a verdade dele. Então, como você pode... Quais que são os mandamentos de Deus, pastor? Você sabe falar eles na ordem? Que na ordem eu não sei, não. Na verdade, não precisa ordem. Foi explicado em 2, amar ao próximo a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você não adora imagens como você adora. Você cala lá, igual você vê lá o que você fazendo vontade de chucaveira. Você está adorando outros deuses. Deus, ele jamais, ele opomina imagem. Até os católicos mesmo que andam com as nossas pareceres. Deus, a Bíblia fala assim. Então por isso que eu falo que você quer mostrar. Mas vocês não adoram a Bíblia? Vocês não adoram a Bíblia, que é um livro? Não, adorar não. Nós examinamos. Porque ali tem a palavra de Deus e a palavra de Deus leva ele. É a mesma coisa a imagem. A imagem não é nada, é só um gesso. Mas a imagem dela faz você se conectar com o sagrado. Não é adorar a imagem. Adorar a imagem, os pastores não entendem o que é adorar a imagem. Então, adorar a imagem é assim, ó. Peguei assim, que antigamente eles criavam um boneco de barro. Aquele boneco de barro vai trazer a solução para minha vida. Não. Hoje em dia a gente coloca, vamos pôr imagens, entendeu? Figuras que vai fazer como se fosse uma foto. Da gente olhar aquilo ali e levar o seu pensamento a ele. Só isso. Então, mas a questão é a seguinte, é por isso que é uma divergência do espírito porque nós, ao contrário, nós não precisamos ver Jesus. A Bíblia fala assim, ó, chegará um dia, e a hora... Mas vocês não precisam da Bíblia? Peraí, que a hora já é chegada, que os verdadeiros adorarão a Deus em espírito e verdade. Então a gente não precisa de imagem de Deus, não. É espírito, ele vive dentro de nós. É como a eletricidade, você não vê, mas ela está passando, a gente não precisa de imagem nenhuma. Nós cremos, o Espírito Santo está dentro de nós. Por exemplo, esse corpo é seu? Agora é, né? Porque não dei pra terra ainda. Quer morrer não, pastor. Tá daqui bom, um ano não, tô fora. Esse corpo é seu? É meu. É meu. E se eu provar pra você que não é seu? Eu posso provar? Não. Posso? A não ser que você fale que é de Deus. Aí eu acredito que é dele, sim. Não, ele é sempre morado do Espírito Santo. Sabe por que ele não é seu? Porque se fosse seu, no dia chegar na marcha fúnebre, você ia sozinho pra cova, ninguém precisa te levar, meu amigo. Esse corpo você vai deixar ele. Você vai deixar ele. Então ele não é seu, não é propriedade sua. É como se fosse eu. O corpo é meu? É meu. Então por que da hora da cova você tem que levar você pro buraco? Vamos sozinho. Porque um dia você tem que deixar esse corpo. A Bíblia diz que do pó foi feito e do pó vai retornar. Então assim, ele é templo e morada do Espírito Santo. Vamos colocar aqui a sua corrente no pescoço. Se o corpo então é seu ou é de Deus? Vamos falar que é de Deus, né? Emprestado pra gente. A gente tá aqui na terra de passagem. Não, vamos falar que era uma afirmação sua. É sua, é de Deus. É seu, é de Deus esse corpo. Pastor, vamos falar a verdade? O meu corpo... olha só, vamos falar na lógica, numa lógica. O corpo é meu enquanto eu estiver encarnado. Mas a partir do momento que Deus não quiser mais que eu seja habitante dele, ele será destruído. Não é seu, sabe por Mas quê? o único que vai utilizar o meu corpo sou eu aqui na terra. Deus depois não vai reaproveitar não, que vira só pó. Não, o corpo ele é santuário de Deus. Ele é o templo e morada do Espírito Santo que habita em vós. Então, ele é um templo. Nós tivemos 3 templos. 2 templos. O primeiro templo que tivemos foi do seu ídolo aí, né? Seu Salomão, que eu percebi que você gosta muito. Salomão estava lá com o seu... Mas sabe o que fizeram? O mesmo Salomão aborreceram a Deus e ali ele foi tomado por Babilônia, ficou 70 anos de exílio. Lembra o nosso amigo Jeremias? Olha, a Babilônia virá aí com o rei Nabucodonosor e vai quebrar todo o templo e vai invadir a cidade. Jogaram nessa história, achou que era louco. Foi lá, Nabucodonosor e catou o povo. E lembra que nesse cativo aí de Babilônia, que foi 70 anos, nós lembra que levou 4 homens significantes. Sadraque, Mesaque e Abednego e o nosso amigo Daniel, o grande Daniel. Eles estavam lá também. Então eles que também passaram por tudo. Agora, lembra que o segundo templo ele foi conquistado. A Bíblia diz que Ciro Persa, o inimigo de Israel, foi até Jerusalém. Isso é verdade, isso é história bíblica, isso aí tem historiadores, você sabe muito bem que isso aconteceu. O dia aconteceu, Deus vai lá e mostra para o Belsazar e mata ele, porque ele pegou os taços do templo e ficou assim, com as mulheres prostitutas lá bebendo, e veio uma mão grande e disse, menino, aqui o parcinho, e disse, o teu reino foi pensado e saçado em falta. E Deus vai lá e tragou aquele homem. E a Bíblia diz que depois disso, a Bíblia diz que o próximo inimigo de Israel, Ciro Persa, foi lá e resgatou o povo de Israel, trazendo Israel novamente ser uma nação, ou seja, um povo de Deus. Mas, o que é de novo? Ciro Persa, o templo,
O templo de Ciro Persa, que ali foi o templo de Zorobabel, chamado Zorobabel, ele demorou 500 anos. Salomão foi 7 anos, foi destruído, tomado, exílio. Mas 500 anos ficou ali também a Ciro para construir, porque teve uma divergência. Mas foi o que aconteceu? O Tito Grande. Jesus também estava nesse tempo, ele falou, o Tito Grande foi lá e quebrou o segundo templo. Beleza. Segundo a escritura diz que Jesus vai voltar enquanto não existir energia o terceiro templo. E você sabe uma coisa? Veio o terceiro templo. O que Deus fez? Ele queria habitar com Salomão naquele pedaço de tijolo. Mas ele viu que os homens corrompiam debaixo dos tijolos. Então ele quis entrar no corpo humano. E aí quando a Bíblia diz que Jesus falou assim, eu irei para o céu, mas ficar em Jerusalém até que volte vestido de poder. E a Bíblia diz que eles oravam em Jerusalém, até em Atos 2, veio um vento veemente e impetuoso que encheu a casa de toda a sua glória, e aqueles homens foram repartidos com línguas estranhas e receberam a dádiva do Espírito Santo. E receberam seus corpos como a terceiro templo construído de poder e autoridade, aonde homens como Pedro e João saíram do concílio cheio de autoridade e graça, e ali andando sobre a porta formosa, viu um homem aleijado. E esse homem aleijado, perguntando a ele se queria de um denário ou uma prata, dizendo, ele não tem. Pedro olhou para João e disse, não tem prata, não tem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda para o nome do Senhor Jesus. E a igreja foi crescendo em poder e autoridade, porque carregava dentro dela o poder e a morada do Deus Altíssimo. E assim faziam sinais e maravilhas, e a igreja crescia na Antioquia, e ali eles foram chamados cristãos, aonde receberam o poder e o privilégio de aceitar a todos os homens, arrependendo e levando todos os outros ao arrependimento e batizando na água em nome de Jesus Cristo. A igreja crescia com poder e autoridade, e assim, a dádiva de Deus os seguia com sua clareza. E Deus em cima com sua autoridade, e os anjos benevolentemente adorando a Deus nos céus e na terra, porque a igreja crescia no poder e na graça. Porque estavam dentro deles a autoridade do Espírito, dentro enfatizado numa carne humana e pecadora, mas onde Deus resolveu habitar nesse terceiro tempo. E hoje somos esse, o tipo manifestado do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, para denunciar o pecado, as trevas e dizer que o juízo de Deus está próximo. O que nos convenceu de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo que a gente nem estava lá. Esse convencimento. Ele disse, e ele virá, e ele convencerá vocês do pecado, justiça e juízo. E nos convenceu que Cristo morreu dentre os mortos e ressuscitou no terceiro dia. Qual que era a religião de Jesus Cristo, pastor? Eita, calma. Deixa eu sentir um pouquinho mais. Ai, pai, como você é lindo. Ai, eu vi você segurando assim, muito alegre. Deixa eu ficar um pouquinho alegre. Ai, olha, você tá perdendo. Você tá perdendo, cara. É bom demais, cara. Se embriagar desse espírito. Fala, João. Poder de Qual que é a religião, pastor? É Jesus Cristo. Olha a carinha de santidade. Qual que é a religião, pastor Jesus Cristo? Cristianismo. Não, a religião mesmo. Qual país que ele vivia? Qual era a religião que da época? Jesus ele veio da nação de Israel, né? Ele veio da tribo de Judá. Andou sobre os conceitos de Jerusalém. Então, Jesus não tinha religião, né? Não veio para tratar religião. E também Jesus odeia a religião. Jesus odeia a religião. A religião matou Jesus, né? Mas a Bíblia não é parte da religião? Você acha que a Bíblia, então, não é contra as coisas um pouco de Jesus Cristo? Porque parece que muitas coisas contradiz, sabe? Na Bíblia. Na Bíblia fala muito de guerra, muita coisas ruins, sabe? Parece que os pastores pregam, por exemplo, o senhor chegou com mais raiva perto de mim, e sendo que no começo, sabe? Agora o senhor tá maneiro. Ainda. Mas Jesus Cristo, quando chegava nas pessoas, ele chegava com amor, sabe? Então a gente olha. Não foi por você, não, já expliquei, foi por causa de outra situação. Mas olha o amor que eu tô te dando, você é lindo, cara. Olha que sorriso lindo, vou pegar uma plaquinha dessa. Agora esse cordão aí de ouro, você tá no trono de Zorobabel, né? Mas eu vi uma coisa, Jesus teve uma obra muito linda na sua vida, sabe? E dizer para você que eu te amo em Cristo Jesus e que essa graça, esse amor que concede e constrói vidas possa também ser realizado na sua vida. Que eu tenho certeza que não é por força nem por violência, a Bíblia diz, mas sim pelo meu Espírito, Senhor. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Só num dia nós vamos partir desse mundo. E sabemos que um dia existe a eternidade em nossa alma. Eu sei que é difícil você acreditar em outras pessoas. Às vezes você vê, olha, muitos erros. Você é um cara inteligentíssimo, sábio, muito educado, né, por sinal, né? Acabei amando você muito, respeitando. Que bom, pastor. Se eu não te amar, eu não amo a Deus. A Bíblia diz que é daquele que fala que ama, né?
a Deus e não ama o próximo. Os seus inscritos também gostam muito de você pelo jeito, estão aqui me fuzilando aqui. São bravos, Ah, hein? os seus também Você tá tá aqui, não sei porque que você os seus tá brigou tanto Você comigo. está ensinando seus inscritos a fuzilar eu aqui? Mas olha, os meus inscritos, quem gostou dele aqui, irmão? Fala aí, eu amei, quem gostou? Nós amamos você como uma alma preciosa. Você sabe que você foi tão precioso que teve sangue inocente derramado por você. Imagine, ó, até o ambiente, olha, pra você ter uma ideia, as trevas que acompanhavam você é tão forte que vieram aqui, né? Indagaram, né? Quando chegou assim, vamos ver esse debate, as energias começaram a pular. Eu falei, Satanás. Começou a energia. E eu comecei a entender que você tem um chamado de Deus muito lindo. E eu sei que você possa olhar, mas não compara, igual eu não posso comparar pessoas da sua, estão do seu lado, como todos iguais. Não compara todos os pastores, que nem todos são pilantras, não, tá? Não, não Estamos comparo não, pastor. Eu respeito muito sua religião, isso aí eu falo de coração. Não é religião, é caráter. Sabe onde a maior religião é o caráter? Tá? O caráter é a maior religião. Porque a Bíblia diz que, por religião, os fariseus batiam e disseram: nós somos filhos de Abraão, somos religiosos. Aí eles falaram: mas peraí, até dessas pedras podem suscitar filhos de Abraão. É verdade. Então, quer dizer, então a religião ela faz você querer ter um poder majestoso. Isso não é legal. O caráter é mais do que a religião. Não adianta eu ser que um pastor pregar aquilo e viver outra coisa lá. Como já Pastor, esse tempo atrás aí, olha o que aconteceu comigo. Eu tive um encontro aí com um amiguinho aí, e era amiguinho das trevas mesmo. Ele pegou e falou assim comigo: olha, cuidado com vaidade. Se for algum dia pra você cair, vai ser pela vaidade. Isso já tem uns tempos já tem uns anos já. Foi numa época que eu comecei a crescer, as coisas começaram a dar muito certo, você começa a se empolgar, né? A gente que sai do lixo ao luxo, a gente acaba criando uma asinha meio... Não tem jeito. Aí é onde eu resgatei minha humildade. O que eu vi com isso? Pastor, hoje em dia a gente falar a minha religião é a certa, é muito difícil. Porque hoje em dia todas as religiões estão com muito erro. Por isso que eu falo, hoje em dia, eu falar que a Bíblia está 100% certo, a gente lendo, a gente vendo, assim, a gente vê alguns erros, sabe? Mas a gente vê que funciona. Eu vejo que funciona, sabe? Pro montante da sociedade. Então, onde eu chego nisso, pastor? Eu sou um homem hoje em dia, acredito em Deus, acredito na proposta da sua criação, e principalmente uma coisa vai na minha cabeça. Quanto mais eu ser bom, quanto mais eu ajudar pessoas, quanto mais eu amar a mim e amar o próximo, mais coisas boas vai vir até mim. E tem dado certo, sabe, pastor? Tem dado certo. Tô conseguindo abrir minha igreja, a primeira igreja do Brasil, luciferiana, é a minha, sabe? Abri o primeiro castelo, vai vir um parque agora, um santuário dos Exus, que vai ser na frente da pista. Sabe o que vai acontecer? Eu tô abrindo também um tempo em São Paulo, você vai ser meu segundo pastor. Isso daí nada hoje. Bom, você vai ver, eu vou te pegar. Eu não desejo que o senhor... O desejo que eu tenho pelo senhor é diferente. Apesar que o senhor deseja que eu seja um pastor, eu já tenho uma mente mais liberta. Eu espero, pastor, que o senhor continue sendo pastor, que o senhor volte para sua esposa, que o senhor continue fazendo o trabalho bom que o senhor está fazendo. É porque falta isso aí para você ser feliz, varão. Castelo de ninguém levanta, nenhum castelo levanta o outro castelo sendo que o seu está derrubado em alguma coisa. O senhor precisa dessa ajuda. Eu espero que o senhor continue esse trabalho que o senhor está fazendo aí para melhor. E eu vou continuar no meu para melhor também. Eu acredito que cada pessoa nasce por uma religião, sabe, pastor? Nem todas as pessoas servem para o espiritismo. Tem que ver o tanto de pessoas, pastor, que eu mando para a igreja evangélica. Você tem ideia, pastor, de quantas pessoas me procuram por dia? Você nem faz ideia. Eu digo uma coisa para você. Muito. Sabe o que está acontecendo na sua vida? Uma profecia. Deus usa as coisas que não são para aniquilar as pessoas. Deus usa as coisas que fracas para confundir as fortes. Eu digo a você uma coisa, que eu tive agora o último exorcismo, melhor dizer assim para você entender. Uma mulher de rancor de 6 meses aqui, pode vir no canal, tem aí. Eu peguei essa mulher na Cracolândia. E quando foi manifestação do inimigo, né, que ali, você acreditando ou não, quem é humanista não acredita que é realmente um espírito. Ali com... Acredito em espíritos obsessores, sim. O muro do cemitério. Ele diz: salva ela. Pode ver que vocês viram no vídeo, quem assistiu aí viu, salva ela. O espírito pediu para que salvasse. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente... O mundo espiritual hoje é muito extenso. Ele é grande demais. São várias atividades, são vários conceitos, são várias situações. Converso com todos eles. Então, assim, o mundo ele é isso. Agora, o mundo físico, só tem uma coisa que Deus nos preocupa muito, é que nos proteja do mal.
Está em João capítulo 17, versículo 15. Não rogo os filhos do mundo, mas que os proteja do maligno. Então, o maligno está na porta, na sua porta, na minha porta. Ele não faz exceção de pessoa. Ele veio matar, roubar e destruir. Certo? Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jonathan, existe uma proporção muito linda quando nós olhamos para nós mesmos. Eu começo a indagar a mim mesmo, dizendo, por que Deus me comporta aqui? O que Ele viu em mim? O que Jesus viu em mim? Apenas um drogado, um menino magro da sociedade, caído no sistema. E ali hoje estou aqui. Hoje eu faço coisas e eu estava na porta de uma padaria, com um cachimbo de crack na mão, mas ninguém via eu. Os cachorrinhos eram mais tratados. Sabe, os poodle ganhavam 3 banhos no dia e eu podia ganhar um balde de água no corpo. Então, hoje eu faço ao contrário. Os meninos que estão na Cracolândia, que eu faço trabalho lá há muito tempo, eu tiro eles de lá. Por quê? Porque ninguém tirou de lá, se não fosse Cristo me tirar. Então, vamos que Deus nos proteja do maligno. E que você venha receber tudo de bom, de bênçãos de Deus na sua vida. Não desejo mal para você. Temos uma tese espiritual? Temos, e é tenebrosa. Se afetar aqui, começa a guerra. Mas essa guerra é espiritual. Eu não posso olhar para você como inimigo. São mundos diferentes, são visões diferentes, que não podemos se atacar, mas deixar que tem uma personalidade, tanto o Júlio César, como o Dr. João, não sei qual que é o seu nome, mas existe o seu nome aí, uma injogável, existe uma alma entre eu e você, dentro de um dialeto muito estranho, muitas vezes, se for analisar. Você é um homem que tem uma boa dicção, eu também tenho, mas quem deu isso para nós foi o próprio Deus, é um dom divino do Senhor, tudo é dom de Deus. Agora, o que eu tenho para dizer para você, né? Jesus falou assim, eles não são do mundo, mas como eu também não sou, santifico na verdade, porque a tua palavra é verdade, assim como enviaste ao mundo, eu envio ao mundo, João 17,15. Então, o mundo não é nosso. Esse mundo vai passar, gente. Vocês que estão inscritos junto, vai passar esse mundo. Esse mundo vai acabar. E tudo é ilusão. E o tempo está se esgotando. E as profecias estão se cumprindo. Como você disse, né? Quem se foi homem ou não, eu não sei, mas esse cara teve o poder de ver profecias acontecendo. Está acontecendo. O mundo está em guerra. Nós temos a OTAN aí, você pegou naquela live. A OTAN aí fazendo 91 soldados, né? Nós estamos num alerta perigoso. Saímos de uma Covid, mas olha, o mundo já está acabando. As pessoas não se amam mais. Você está entendendo? O amor, a misericórdia fugiu da terra. Fugiu. Mas é por isso, pastor, que nós, sacerdote, nós, pastores, padres, o nosso primeiro passo tem que ser o amor, entendeu? O respeito Exatamente. um pelo outro, por mais que as ideias são diferentes. Por exemplo, a minha ideia é totalmente diferente da sua, mas eu não te acho inimigo meu. Nem no campo espiritual, porque eu não desejo seu mal, e nem no campo nós dois, porque é a mesma coisa se eu vou falar de um futebol, sabe? O meu é o Flamengo, seu VAR, por isso que eu vou te odiar. Não, o senhor é gente boa, cara. O senhor é gente boa. Às vezes eu não bebo também, você não deve beber também. Às vezes nós se encontrasse aí, nós ia tomar uma coca junto aí e ia trocar risada. Entendeu? Sim. E isso, eu acho que, sim, é porque a chama do Espírito, ela é o quê? Ela se torna adversário. Querendo ou não, ela se torna. O mundo espiritual, a luz da comunicação, as trevas da comunicação, porque são divergentes. Mas uma coisa que é linda no ser humano, a coisa mais linda no ser humano, é o seu caráter social primeiro. Antes de ser homem de Deus, eu tenho que ser homem primeiro. Aí que tá o problema, para mim ser de Deus. Então eu tenho que ser homem, para depois ser de Deus. Então eu vou ser um homem, para depois ser um sacerdote. Né? Ser um homem primeiro. Então o seu caráter, achei legal. Muito obrigado aí pela atenção. E lembrando, na inauguração chamei pra pregar lá no templo. Vai lotar de gente. Não vai subir nada, não. Vou pregar Lucas capítulo 14. Você dá uma olhada. Vou pregar. Não vai não. Mas na inauguração da minha igreja. Quando eu abrir o templo em São Paulo, agora no Braz, é um templo gigante que a gente vai abrir lá. Infelizmente, vamos ter que sacrificar essa clínica para abrir lá. Tem que sacrificar, infelizmente. Mas a gente vai abrir um templo gigante lá no Braz. E aí eu convido você para lá ver um culto, né? Vai ser lá. Vai entrar, vai dar. Vai entrar lá, fazer uma cabeça. Pastor, eu vou falar a verdade pro senhor, olha só. Vou falar bem a verdade. Porque olha só, por exemplo, se eu for no culto do senhor
Eu sei que você é na pegada de libertação, fala nome de espiritualidade, então, tipo assim, eu não vejo muito fundamento de eu ir no seu culto, porque você vai me desrespeitar o tempo inteiro. Você sabe que você me desrespeitou muito no começo da live, sabe? Eu sou um cara da paz, sabe? Às vezes o pastor tá falando, nós estamos em guerra, e eu tô assim, Deus. E vou levar o batom, hein, ó. Que guerra, Deus. Nós todos temos o mesmo propósito, vamos ajudar pessoas a ter uma atitude melhor, Deus. Sabe? Então, tipo assim, mas eu posso, eu já vou em várias igrejas evangélicas aí pra conhecer, sabe? Vou. Eu digo uma Não coisa tem pra problema você. Na verdade, você não pode falar o que eu vou falar, que nem eu sei. Eu sou um cara que o Espírito Santo que me direciona a palavra. E a gente não prega sobre demônios, a gente prega sobre Jesus. E as suas consequências que acontecem na igreja, por exemplo, aonde nós congregamos, as curas, as pregações, elas acontecem pelo mover do Espírito. Eu não posso chegar a fazer um culto para dizer qual culto hoje de libertação. Não existe culto de libertação. Porque quem liberta é a palavra. Eu não precisei manifestar demônio para ser liberto. Não, de forma alguma. Porque igual vários pastores já falaram, Jonan, você vem aqui, você cai. Pô, pastor, nunca caí. Vou te falar a verdade. Vários já me orou, já me deu banho de óleo. Já apertaram tanto minha cabeça que depois me deu tempo. Não. Banho de óleo? Quem que fez isso? Não, você sabe que tem uns pastores aí que é como que é, né? Então, tipo assim, eu nunca caí, sabe? Porque eu sou uma pessoa espiritualizada, antes de eu ser religioso, eu sou espiritualizado, eu acredito em Deus no propósito de sua criação. A diferença é só esta, entendeu? Eu acredito que Deus é muito inteligente, ele faz tudo com propósito. E o propósito maior agora é evoluir a gente. A gente é muito atrasado, pastor. O ser humano, ele é muito mondol. Eu falo que o ser humano é muito mondol. O ser humano precisa evoluir em várias coisas. Eu preciso evoluir, me tornar uma pessoa melhor, sabe? Teve pessoas aqui na sua live que não gostou de mim. Às vezes pode ser que amanhã eu seja uma pessoa melhor, que venha pessoas gostar de mim, me respeitando na minha religião. O seu sabe? aqui tá descendo o pé aqui, a emenda assim, embaixada, né? Tem também. Você não viu? Tá descendo a lenha, filho. Tá aqui, pá. Me conhece na caminhada, não conhece nada, então não. Mas eu não ensinei isso para os discípulos. Eu acho que quem segue, que tá xingando você, que me segue aí. É porque você vem mais na área do combate, sabe, pastor? Você é um cara que, tipo assim, você tem a necessidade de falar o nome do Exuzinho, dar uma pombagira, sabe? Não, então na verdade, acaba que isso insufla raiva nos espíritas, entendeu? Na verdade, Só que eu já cheguei a uma fase na minha vida, sabe? Que eu tenho outro propósito, sabe? Eu tenho outro propósito e sim, eu combato certos tipos de palavreado que é usado dentro da religiosidades alheias, mas hoje em dia eu vejo que a gente tem que fazer nosso papel, que alguém tá olhando. Eu acredito que nós vamos se encontrar, cara. Isso aqui não é normal, não. E eu tenho certeza que nós vamos se encontrar. E eu vou falar pra você uma coisa. Eu vou estar pro Rio de Janeiro, vou pro Cângulo, a Duque de Caxias. Eu vou abrir uma igreja em São Paulo, hein? Não agora. Entendeu? A minha próxima igreja vai ser em São Paulo. Então nós vamos fazer uma guerra, então. Eu vou abrir 3 no Rio. Sim, vou fazer. Aqui, guerra não vai fazer sozinho. Se parecer pessoas precisando de ir pra igreja, eu vou mandar ir pra lá. Eu não faço guerra com ninguém, não, pastor. Não. Minha guerra é contra a própria maldade do ser humano. A verdade é o seguinte. Pode ser uma colocação, mas é um fundamento espiritual, nada a ver. Eu digo uma coisa pra você. Eu tenho que agora se falar sobre evolução. Jonathan, não tem mais tempo. Eu vou dizer uma coisa para você muito clara e bem evidente, para a gente determinar muito bem esse assunto e concretizar ele. Que não vai puxar para o meu lado e nem tão pouco para o seu. Jonathan, nós somos humanos. Segundo a Eclesiastes diz, do pó foi feito, do pó retornaria. Nós temos dentro do nosso corpo uma alma. O homem é 3. E por que o homem é 3? Um dia, uma certa feita, uma criança me perguntou na escola dominical, como é Jesus? Eu cheguei, eu falei, meu Deus, como que eu vou falar? Como é Deus? Como assim 3 em 1? Como que eu vou explicar isso? Eu fui orar na madrugada e aí apareceu um anjo para mim. Eu vi um anjo claramente, uma luz muito forte. E disse assim, levanta-te. Eu levantei da cama e vai até o espelho. Eu levantei e olhei para o espelho. Eu tenho muitas coisas, eu tenho mais de 2.000 vídeos aí na internet, tem coisas tremendas aí que você fica até... A água que levantou mesmo, compartilhando. Ou orando, pode ser uma pessoa. Eu vi, você é antigo no YouTube, né? Eu achei que sua conta era até falsa. Mas não é antigo mesmo. Você tem uma longa história. Tem uma longa história no YouTube. Eu sou um dos veteranos do YouTube. Eu fiz uma conta junto com o PC Siqueira fez, mas depois eu abandonei. Depois eu voltei, eu tenho mais de 12 anos, entendeu? Aí, beleza. Aí o que aconteceu? Eu tive as contas. Aí o que aconteceu? Conheci muitos internautas, muitos YouTube. Isso eu viajei bastante.
Aí o que aconteceu? Conheço o Nando Moura, conheço esses caras todos. Aí o que aconteceu? Gente boa, Nando Moura. Aí o Jonathan, eu peguei e ali Deus falou comigo, olha pro espelho. Tem quantas pessoas? Eu falei, uma. Ele falou, não, tem 3. Você tem corpo, alma e espírito envolvido em um homem só, em uma pessoa só. Como é Deus? Deus é corpo, alma e espírito. Eu fui lá, levei essa mensagem para aquela criança. Olha, nós somos, você está vendo quantos? Tem 3 aqui, então tem 3 aí. Tem 3 aqui também. Corpo, alma e espírito. São 3 elementos que a ciência já comprova. Alma, corpo, alma e espírito. Então, João, quando você tem essa entendimento que um dia o seu corpo vai voltar para o pó, a tua alma voltará para Deus que o deu, e o espírito de vida voltará também, porque é ela que faz o excelso na vida, né? É o espírito de vida que dá para o Senhor, que você vai se desintegrar esses 3, mas que um só vai sentir limitações, dores, vai sentir o que fez, que é a alma, que é o consciente do homem, é o consciente, a alma sou eu, as minhas decisões, o meu pensamento. Então, quando eu vi isso, João, eu comecei a pregar para todos, dizendo que o tempo da nossa morte vai chegar. E é necessário que eu me prepare para isso. Porque a maior guerra que tem na nossa vida depois da morte, isso aqui é um sonho. A morte, a eternidade começa depois que você morre. Inferno no céu, essa minha. Então, se eu beliscar você agora, você sente dificuldade. E se eu beliscar um morto, ele não grita. Então a dor que você sente não é da carne, é da alma. A alma sente. A alma é uma banana. O que é uma banana? A banana tem uma circunferência. Vai tirar a casca, você vê que dentro dela é o mesmo por fora, o mesmo por dentro. Isso aqui é apenas uma casca, essa é a casca da alma. Nós sentimos. Por isso que quando a gente está triste, não se lembra de cara. Porque nossa alma está triste. A alma abatida. Tem um hino que fala assim, porque te abates, ó minha alma, espera nele, com fé e calma. Então, a alma, ela sente essa ruína de conflitos. Então, eu quero desejar para você que a sua alma, seu espírito seja salvo pelo Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu casamento. Manda um abraço para sua senhora, sua esposa. E chega de live por hoje, né? Vão dormir, né? Tem 4 vezes aqui. Não, mas foi uma maravilha. Gostou da Que live? horas que é agora? Nossa, 2 horas, pastor. Vão dormir mesmo. Mas a gente eu tô com o seu número. A gente volta a conversar, agora entendeu? Me fala. Por que 2 horas passou voando? Passou voando. E o povo não sai, ó. O povo junto. O povo gostou. Então, assim, é isso, meu irmão. Então, eu espero que tanto do lado dele vocês aprendam, todo do meu lado vocês aprendam. E espero que você possa ser feliz com sua esposa. E vou continuar orando pela tua vida, com os pastores que já passam por aí. Dizer pra você aí, me perdoa aí se eu tiver o que penso com você, eu não quero te magoar, porque a Bíblia diz que aquele é bom restaurante. Eu dormi com um homicídio. Ai. Você é um homem do bem, pastor. Você é meio fervoroso, né? Você é meio caldeirão, mas você é gente boa. É primeiro amor. Gente boa. Quero agradecer também todo mundo aí que ficou na live até agora, né? 700 pessoas aí. Quero agradecer aí, né? Seus seguidores aí, seus filhos, seus membros. Aí, dizer que eu amo eles, independente. Mas, olha, e a gente fica para marcar, pastor. Ou sua vinda aqui, ou sua vinda aqui, ou sua minha ida aí. Só que para acontecer isso tem que haver uma respeitabilidade, né, entre nós, tem que haver uns acordos aí. Mas porque as pessoas, pastor, acham que a quimbanda é uma coisa, entendeu? Depois avisar a outra. Acha que a quimbanda faz o mal, a quimbanda faz justiça. Nós vamos faz trabalho de destruição, faz, para estrupador, para pessoas ruins, entendeu? Mas tudo na lei da justiça. Aqui na clínica a gente não admite estrupador, porque tem pecado que a Bíblia fala que não para orar, de morte. E eu que já tenho essa ética, né? Porque, por exemplo, eu já passei por vários estados, né? Só para concluir. Então, meu trabalho é muito perigoso, assim. Eu já fui para tribunal de crime, pegar pessoas. Então, se eu entrar dentro da rocinha, eu prego para você ver, eu trago para guiar, eu não tenho essa comigo, facção criminosa. Como eu estava em Vila Luizão também, Pontes 40, aqueles facções criminosas. Então, essas coisas de estuprador, essas coisas, eu fiquei indagando a Deus, porque é uma coisa fora de ética, realmente, o cara pegar uma criança. É totalmente desproporcional. Então, a Bíblia mesmo, ela fala isso. Ela fala. Então, eu vejo muitos caras ali no Tribunal do Crime que falam, pô, o pastor Júlio tem que buscar esse cara. O cara fez o quê? O cara estrupou.
O próprio Deus parece que dentro de mim não dá essa vontade de ir lá no Senhor. Deus tem misericórdia, Deus vai nos avisa o cara antes. Então, o cara estuprar, para mim, é inadmissível. Tanto para Deus. Então, tem pecado que a Bíblia fala que não é para orar, que são pecados de morte. Sabia disso? Sim. Então, é pecado. Então, é igual você falou de estuprador aí. Então, é complicado essas coisas. E a gente é inadmissível, a gente não anda com. Ser humano é igual eu falo, ser humano é complicado. Ser humano precisa de um diabinho, precisa do capeta aí mesmo pra dar um jeito neles. Jesus, não vai mudar, não. Não precisa de diabinho, não. Precisa de Cristo Salvador, tá? Mas primeiro é a costa. A pessoa só vai a Deus apanhando. A maior parte das pessoas só vai a Deus na dificuldade. Não, mano. Deus me chamou. Eu tava no bem bom, mano. Mas não são todos, né? A maioria a gente vê que as pessoas vão pra igreja evangélica ex-traficante, ex-matador, ex-alguma coisa. Então, Jesus ele não está morto, complicado, ferido. Jesus vive uma situação. O hospital serve pra quê? Pra internar a gente que tá sã? Não. O hospital serve pros feridos. Pessoa que tá precisando. O traficante. Mas eu vou falar pra você. Quando um ex-drogado, um ex-traficante deixa o Espírito Santo tomar ele, meu amigo, ele muda, né? O homem é brabo. O homem tem autoridade de espírito. Ele fala mesmo, tem que falar, ele não mede esforço, ele vê o certo pelo certo. Porque o mundo do crime, querendo ou não, tá mais certo que as igrejas de hoje. O mundo do crime hoje é o certo pelo certo. E aí, é verdade. Infelizmente é uma realidade. E lá tá uma bagunça as igrejas. Então o mundo do crime hoje, o cara vai e vem nesse mundo certo. Né? E aí ele vem, então o cara vem, se converte a Jesus, o Espírito Santo toma ele. E ele vai lá, ele vê o pastor roubando. Eu falei, ei, pastor, qual que é? Que palhaçada essa aí? Não vai admitir. Ele não tem papai, não, ele tem. Ele que palhaçada essa aí. Eu vim do crime pra ver roubo aqui? Tá de palhaçada. Então, tipo assim, fogo, né? Esses são mais valentes. Mas, pastor, vamos dormir, chega por hoje. Amanhã a gente conversa mais. Tô com o seu número aqui, a gente faz mais live. Você enrolou demais aí, você tirou até meu sono, você me deixou 2 horas preso aqui. Mas tudo de bom, viu? Abração pra todos vocês aí. Vamos orar pra ele amanhã, 8 horas da manhã, vamos orar pra ele. Abração, Kevin, tava na live aí desde o começo, muita axé. Tudo de bom pra vocês, meus amigos. Abração, viu? Até a próxima. Até a próxima, meu Deus. Boa noite. Abração, pastor. Fica na paz. Abraço a todos os inscritos aí, todos vocês aí, meus irmãos, Deus abençoe. Todos os inscritos aí que estavam conosco nessa live, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos, tá? E é isso, meus irmãos. O que foi dado aqui foi o respeito. Eu acho que a gente tem que colocar essa ética de respeito. Mas, sempre falei, nunca descartei essa luta que vai ter no espírito, né? E mesmo ele mesmo viu isso daí, eu sou uma pessoa assim, tá? Vocês que são inscritos dele aí, boa noite pra vocês. Ansiosas também para Jesus, é uma alma que Jesus requer também. Eu sei que independente do que vocês acreditam, né, mas vamos respeitar aí. A live foi maravilhosa, eu queria que vocês comentassem aqui. Foi tremenda, né? Foi de muita diplomacia e foi incrível, e foi uma live muito autoconstrutiva, de muito respeito. Começou daquele jeito, mas o respeito, Deus foi dando a direção, Deus foi dando consentimento, foi respeitando a vida, porque Cristo é a vida e o amor, né? Então, quem gostou, manda aqui, né? Esse foi lindo demais. Obrigado, João. Você é um cara legal e Deus vai salvar a sua alma. Você vai ser o pastor dessa igreja. Irmão, o João vai ser o pastor dessa igreja. Vai vestir a camisa dessa, João. Obrigado, você e sua esposa aí. Obrigado pela educação aí. Tá bom? Um grande abraço aí. E é isso. Respondendo tudo na medida aí.